Senhoras e senhores, mais um Brutos no ar. Mais um sábado com vocês aqui. Parabéns, mano. Pós-carnaval. Sobrevivemos. Os Brutos também pulam carnaval? Você pulou, João? Só pulei nada, eu adoeci nesse troço. Novidade, né? Pedra no rim. Foi não. Foi gripe, cara. Agora eu vou perguntar pra uma pessoa que pula todo ano, pula sem ser carnaval, pula sem ser porra nenhuma, né? Everton! Fala, seus cachorros. Você tá com cara de ressaca ainda, mano. Cara, o carnaval foi pesado. Você foi pra onde? Eu fui pra Recife, né? Eu fui pra... Você foi tirar o cu do galo? Tu tá Cu com do uma galo. cara aí, velho, que se botar dois cajus assim na orelha, vira uma barraca. Cara, Não, cara você- eu bebi muito. Foi mesmo? Foi. Mas foi muito bom. Eu fui pra Recife, fui pro Galo, né? Aí fui pro Camarote. Aí depois eu desci pra São José, fui pras praias. Aí fui pra Antunes e tal. Bacana demais. Tá Eu todo voltei na terça. bronzeadinho. Eu voltei na terça porque Tem senão um ninguém vídeo aguenta. rolando aí na rede aí que a gente viu você dançando dentro do Não, sandeiro. eu dançando, fazendo a coreografia, Juliana filmando. Quando eu olho a lombada eletrônica. Tomou no cu. Se fu. Hoje aqui com os Brutos temos um convidado mais que especial. Esse tava demorando pra vir, mas a gente esperou fazer uma coisa correta, uma coisa boa. Pra quem não conhece, aqui em Caruaru, nós estamos em Caruaru, mas nós rodamos para o Brasil inteiro. Graças a Deus e obrigado a vocês que acompanham a gente aí. Antes de começar aqui, até o João tava perguntando pra mim quantas visualizações o canal tava. A gente tá beirando já uns 90 mil visualizações aí, graças a vocês, claro. Para você que curte o canal, Danilo não tá aqui hoje. Ele teve um problema renal, anal, tudo que você imagina de corpo. Manicaca o Danilo. E Manicaca. pau mandado, né? Aí Pau não mandado. pôde vir. Com exceção da filha dele, que a filha dele a gente releva, porque a filha dele manda nele, mas a esposa dele é brava também. E clica lá no sininho, que nem ele fala pra vocês. Assina o canal, é gratuito ainda. Depois eu vou cobrar, porque eu tenho que pagar fralda de criança e tal, tudo mais. Colégio. Colégio. Ó, falou o pai experiente já, que começou a pagar esse ano já. É, Foi. Brincadeiras à parte, assina aí o canal pra você verificar nossos contentes. Segue lá no Instagram também e principalmente no YouTube. E, falando então do nosso convidado esse episódio, a gente trouxe uma pessoa que tem uma experiência vasta em empresas. Faz de tudo. Desde vender... Tu vende batatinha, né? Vendo. Vende batatinha até um novo empreendimento de lavar roupas. Com vocês, Vanduí Braga. Aê! Obrigado, pessoal. E aí, você esqueceu de mencionar. O cara é empresário, empreendedor. Se você prestar atenção no que eu falei, ele faz de Comentarista tudo. esportivo, você não falou. O cara é comentarista Eu falei que ele esportivo. faz de tudo. Comentarista esportivo, dono de um canal de TV, dono Tá, de vamos rádio. elencar, porque quando eu falo o pessoal faz de tudo, um burro não consegue entender. Então vamos lá, o cara é empreendedor, que é diferente de empresário, pai, marido, Já tem foi boliche, mulher. Já foi mulher. traveco. Tem um empreendimento que é o boliche aqui da cidade, tem agora uma lavanderia, Tem o o que Senhor mais? Braga. A barbearia, o que mais? Só. E aí, rádio, comentarista, rapaz? e Vamos agora pro lado agora. do cara, comentarista de futebol, comentarista de de cinema. cinema. É. Tem mais alguma coisa que você faz de comentário? Não. Acho que só isso. Pronto. Por enquanto, só. É isso? É, Tá tá, bom? tá resumido. Pô. Isso é uma autarquia. Então, nesse episódio, senhoras e senhores, nós vamos conversar com o Vanduí para entender um pouco do comportamento de um empresário, a visão que ele tem. Já é um empresário de um século, é ótimo, né? De mais recente agora, de uma leva de pessoas que tem uma visão diferente do mercado econômico que a gente frequenta no Brasil, inclusive. E a gente vai falar de tudo. Desde das tatuagens dele, que tem em homenagem à família, cinema... Você tem uma Futebol. tatuagem de Poderoso Chefão, não é? Não, dos bons companheiros. Todas as minhas tatuagens têm, Cara, filmaço, hein? têm um significado. Olha aí, E um a gente sentimento. vai chegar nesse ponto. Os bons companheiros foram filmaço. Como eu disse a vocês, Danilo não veio o primeiro bloco de piadas. Ele mandou aqui pra mim, mas eu não vou fazer. Eu só vou fazer uma que me chamou a atenção. 2 ou 3 que me chamou a atenção. Ele quis criar um bloco de piadas que fosse pra Vanduí com negócio de empresas. Ficou uma bosta. Vai ser demitido. Mas depois fazemos a pauta dele que é relacionado a futebol. Esporte, né? Desculpa. Meu Deus, mano. Nome para se dar para empresas que são péssimos. Aí o primeiro, esse churrasquinho de De rua. rua. Espetinho.
relacionado a um filme de dinossauro. Ou seja, a piada é a seguinte. Nome parecido. Qual o nome de um espetinho de rua que o dono é um dinossauro? Churrasco Park. Churrasco Park. Nossa. O nível do cara é esse. Churrasco Park. Barraca de pastel que tem um senhor. O Eu senhor não dos... posso falar porque eu tô vendo, aí eu... Ah, mas é bem filme, pô. Senhor dos pastéis. Cara, Não, eu tava assistindo um podcast ontem e teve uma piada que eu lembrei dele. Qual? Já ouviu falar daquele palhaço amendoim? Que o cara é totalmente sem graça, eu nunca ouviram falar, não. Não, Vocês não. estão perdendo nada. Ele perguntou no podcast qual era o repórter que o Bolsonaro mais odiava. Aí o pessoal, William Bonner. Aí ele fez, o Carlos Tramontina. Aí ficou todo mundo calado, assim. Tu sabe por quê? O Carlos Tramontina? Por conta da facada, porra. Ah, saquei. Eu lembrei dele na hora. Disse, esse é o tipo de piada que o Danilo... O que o sapo foi fazer dentro do computador? Pegar a memória RAM. Essa foi a que a Alexa me passou, velho. Pegar a memória RAM. Aí tá bom. Nome de sorveteria. Com pegada. Com namorada. Ai, se te pego. Nossa, velho. Com umas coisas de bosta. Mas enfim. Ô, mano, depois você faz essas paradas aí que a gente não sabe fazer, não. Beleza, Danilo? Tá. Então vamos começar a bagaça. Du, explica pra gente como foi sua trajetória, assim, que você começou quando você veio. Você morou nos Estados Unidos quanto tempo? 13 anos. Você ficou lá. Aí você tinha empreendimento lá também? Você trabalhava com o que lá? Então, vamos lá. Começa pelo início. Tu foi pra lá com quantos anos? Começar pelo começo, né? Pelo começo. Eu sou de Fortaleza, né? E nasci em Fortaleza e vivi minha infância em Fortaleza. Aos 13 anos de idade, meus pais tiveram a ideia de ir num momento de dificuldade da família, de ir para os Estados Unidos. E aí a gente meio que literalmente fez as malas e fomos morar na Flórida. Isso era 1990. A gente chegou em dezembro de 1996. Foi naquela parada que os brasileiros fazem muito, tipo, ó, vamos lá como turista, a gente arruma um emprego e a gente vai ficando. Mais ou menos isso. Meu pai tinha uns amigos que já moravam lá nos Estados Unidos, e aí era na época. Foi na época do boom do dólar pro real de 1 para 1, né? Primeiro governo de Fernando Henrique. Isso. E aí meu pai tava em dificuldades aqui no Brasil. Surgiu a ideia, ele tinha alguns amigos já morando lá. E aí ele foi visitar. Literalmente foi muito rápido, assim. A gente fez uma viagem pra Disney. Porque meu pai, assim, é um cara que sempre teve grandes sonhos, né? Mesmo em meio às dificuldades. E ele tava com muita dificuldade. Ele reuniu... Na época eu tô tentando lembrar se meu irmão mais novo foi, mas eu acho que foi. Caralho, o cara não lembra se o irmão foi, mano. Reuniu os três... Não, eu digo pra o passeio. Porque em outubro de 96, a gente foi a família, junto com alguns outros parentes e também uns amigos dele. A gente foi passear em Orlando. E chegando lá, aí minha mãe sempre teve um sonho de morar nos Estados Unidos. Ela tinha feito intercâmbio dos anos, acho que era anos 70. Ali na década de 70, minha mãe tinha feito um intercâmbio e tinha esse sonho de morar nos Estados Unidos e tal. E a gente foi passear. Quando a gente vai passear, aí eu acho que meio que eles falaram, não, rapaz, eu acho que dá certo. Se a gente vender tudo no Brasil e vier pra cá com alguma coisa pra pelo menos começar, a gente vai se virando. E aí também era um boom naquela época de... A pessoa ia, que também muito mais fácil, hoje é muito mais difícil você conseguir um visto através de abrir uma empresa, vamos dizer assim. E que era o famoso visto L1. E aí, dessa forma aconteceu. De outubro para dezembro, meus pais ainda foram mais uma vez nos Estados Unidos, que aí foi quando eles foram a Miami para conhecer... Conhecer não, alugar a casa onde a gente ia morar e tal. E... eu não vou saber a data exata, mas foi entre o Natal e o Ano Novo. A gente chegou, logo depois do Natal, ali então, ainda em 1996, a gente chegou para morar nos Estados Unidos. Inclusive, até lembro que o Réveillon de 96 para 97 a gente passou em Orlando. E aí a gente segue a nossa vida. Eu comecei logo a estudar em middle school, né, que é antes do high school. E eu, inclusive, tenho um fato curioso, né? Eu tenho um diploma assinado pelo Bill Clinton,
que alguns alunos do país receberam, não sei dizer quantos receberam, na escola foram poucos, alguns alunos receberam por conta das notas que eles tiraram. Você era CDF, então? Não era CDF, mas eu consegui me sair bem lá nos Estados Unidos. Até existia naquela época, eu não sei nem como é que o povo avalia hoje, mas que o brasileiro, a carga de estudo do brasileiro é muito maior que a do americano, e quando a gente chega lá, você se sobressai. E aí, realmente, para mim, isso aconteceu. Eu até levo em conta, porque quando eu chego lá, você faz parte das turmas ISO, que na época eles chamavam, que era inglês para pessoas que têm o inglês como segunda língua. Então eu estudava com muito cubano, muito sul-americano, venezuelano, colombiano, brasileiros Cubano, também. os refugiados, né? Os refugiados, exato. E, inclusive porque a minha escola era num bairro cubano, que é em Hialeah. É talvez o maior bairro cubano, se não, de Miami, com certeza, e talvez dos Estados Unidos. E a minha turma eu dividia com essas pessoas, muitos brasileiros também. As aulas eram em espanhol. A gente tinha aula em inglês, mas a maioria das aulas, aula de matemática, essas aulas de matérias eram em espanhol. E aí eu me saí bem. Sendo que houve, de certa forma, depois que talvez, assim, morando 13 anos nos Estados Unidos, eu não gosto muito de me arrepender de nada, mas um dos meus arrependimentos é eu não ter cursado universidade lá. Por que isso? Porque eu abandonei a escola para ir trabalhar. Porque eu não queria, eu não me adaptei ao high school. O middle school eu acabei terminando, eu estava no último ano, eu terminei, que ali era como se fosse a 8ª série. Quando a gente vai pro 2º grau, né, que lá é o high school, eu não me adaptei. Eu literalmente vagabundei. E aí tentei. Minha mãe insistiu muito, mas no fim das contas ela perdeu, vamos dizer assim, ela perdeu essa batalha. Ela largou os pontos. Ela disse, beleza, se tu quer, vai trabalhar. Agora, aí também teve um asterisco, né? Agora tu vai pagar aluguel aqui em casa. Então aí eu passei a pagar aluguel, ajudar minha mãe em casa, né? Mas aí eu larguei os estudos e depois eu retomei. Inclusive eu sou administrador formado, né, aqui em Caruaru, né? Foi em Caruaru que eu vinha, que também assim era um sonho da minha mãe, porque nenhum dos filhos dela ainda tinha se formado. Meu irmão Guido também é administrador, né, formado. E eu vim me formar aqui em Caruaru. Mas lá, aí talvez é isso, é o arrependimento que eu tinha. Tu olha pra trás e o que é que tu queria ter feito diferente? Talvez ter cursado a faculdade. Eu cheguei aí, mas eu também acabei parando, acabei desistindo lá nos Estados Unidos também. Mas era ter terminado um curso lá. São quantos anos o high school lá? São 4 anos. Pelo menos na época que eu tava eram 4 anos. Eu não sei se mudou algumas coisas lá, mas eram 4 anos. É o 9º ano até o 12º ano. Aí... Depois disso... As faculdades é que mandam os convites, não é isso que funciona? Então, aí se você, por exemplo, por isso que eu digo meio que um arrependimento, porque eu tinha excelentes notas até onde eu cursei, que foi muito pouco, eu só cursei o 9º ano. No 9º ano eu larguei. Aí eu tinha boas notas. Se eu tivesse continuado um estudante daquele... Com certeza eu teria tido diversas opções de escolha de bolsa para estudar, mas aí só o... E quando chegou lá, teve muita dificuldade com a língua? Já falava alguma coisa em inglês? Rapaz, eu tinha... Minha mãe, como ela era muito apaixonada pelos Estados Unidos, eu cursei o IASG. Ainda existe Acho IASG? que isso que eu ia falar, ainda existe Aqui IASG. no Brasil, né? Aqui no Brasil, eu tinha feito, se eu não me engano, foi quase todo, se não todo o IASG. Porque minha mãe sempre teve essa vontade, ou dela morar, ou dos filhos no futuro morar. E aí eu cursei quase todo o IASG. Aí quando eu chego lá, e também no meio dessa situação, houve um período, tem até um fato curioso, que a gente foi separado vamos dizer assim, pelo cônsul americano do Recife. A nossa família foi separada. Houve em agosto de 97, deve ter sido isso, agosto de 97, A gente volta pro Brasil, quem? Eu, meu pai e o meu irmão do meio. Ficou um filho lá com a minha mãe, e a gente voltou para vir carimbar os passaportes com o L1. No caso, mudar o visto e fazer esse carimbo de passaporte, enfim. E aí
quando a gente chega lá, o consulado deu a velha maçada, né? Deu aquela, como é que fala? Aquela enrolada. Aquela travada. E até existia um comentário que dizia, não, isso é uma estratégia deles para cansar, porque naquela época tinha muitas famílias indo e fazendo esse tipo de imigração. E aí, mas tudo isso sem muita convicção, né? Mas a gente ficou até... Eu lembro que eu voltei para os Estados Unidos em 98, quando eu estava no avião, eu já era louco por futebol, foi quando o Brasil jogou com a Dinamarca, nas quartas de final da Copa de 98. Aquele jogo eu não consegui ver ao vivo. E aí foi quando a gente voltou. Então a gente ficou de agosto de 97 até, ali devia ser junho, né? Julho de 98. No Brasil, separado. Nesse período, por conta de estresse, por conta de toda essa situação, meus pais se divorciaram. No caso, se separaram, porque eles iam se divorciar depois. Se divorciaram, porque minha mãe, acredito que minha mãe entendeu que, tipo, dá pra eu tocar minha vida sozinha. E ela não abria mão de voltar pro Brasil, de não estar lá, né, nos Estados Unidos, no caso. Tanto que meu pai volta, porque no fim das contas, por isso que eu digo que o cônsul deu uma amassada na gente, deu separou mesmo. Porque depois de um tempo, meu pai teve, assim, foi advogados, amigos, tentando ver um caminho para poder voltar para reunir a família novamente. E no final das contas ele recebe uma ligação, que ele já estava até desanimado, já tinha se separado da minha mãe à distância, vamos dizer assim. Ele diz, acabou o casamento, porque uns problemas entre eles, né? E aí ele recebe uma ligação. Rapaz, você tem que vir aqui no Recife, no consulado. Ele até ficou com medo. Ele falou, sabe o que vão me... Será que vai negar mesmo de vez? Já era, deu meio-dia. Mas aí ele acabou indo e acabou que o cara... Aí eu não participei, então não sei até onde... Porque são histórias antigas, né? 30 anos atrás, 25 anos atrás. Mas ele disse que chegou e o pessoal do consulado pediu desculpas porque alguns papéis tinham ficado presos por conta do cônsul antigo e o cônsul novo estava liberando os vistos e aí a gente voltou. E aí quando volta ali em 98, eles ainda tentaram reatar, mas aí realmente estavam separados e aí meu pai ainda fica mais um período, acho que ele ficou de 1 a 2 anos ainda lá, separado da minha mãe, mas morando lá em Miami. E aí meu pai decide voltar. E a gente fica, minha mãe com os 3 filhos, que aí é nesse período, que aí eu vou pro high school, meu irmão tá na middle, vai pro high school, o Guido era bem jovem, ia também seguir na trajetória dele. E aí quando eu largo a escola, começo a trabalhar e a vida vai seguindo, e aí eu decido voltar em 2008, eu voltei em 2009. Eu não lembro exatamente quanto tempo eu demorei pra... Mas eu sei a razão. Eu sou cidadão americano naturalizado. Então, quando eu tive minha cidadania, e que eu era até meio relutante, porque eu ficava falando, não, o Green Card funciona pra mim, eu não preciso de cidadania. Sei lá, era até um pensamento besta. Mas aí, quando eu tive a cidadania, que eu tava com meu passaporte na mão, meu pai tava passando por uns problemas de saúde, tinha tido... acho que na época era tratado como um princípio de infarto, e ele morava sozinho aqui. Aí eu virei pra minha mãe e disse, mãe, tô afim de passar um tempo no Brasil, assim, nem que fosse um ano, enfim, tá lá com meu pai e tal, ver a família. Porque no meu período, eu tenho um irmão, o Val, que é o meu irmão do meio, ele morou com meu pai no Brasil, nesse período de 96 a 2009, o Val veio pro Brasil, morou acho que uns 3 anos com meu pai aqui. O Guido também não teve muito contato com o Brasil no período, assim. E eu tive muito pouco, porque eu vinha muito pouco. Eu vinha na época que eu estudava, quando eu passei a trabalhar, aí você não tem mais tempo de voltar. Você vai trabalhar, velho. E aí eu falei, não, eu quero voltar. E aí minha mãe deu um apoio e falou, vai, não sei o que, foi até na época... Vai, desgraça, me deixa aqui, mais ou menos isso. Me enche mais o saco, gordo, safado. Aí foi até na época que eu liguei pro meu pai, foi quando até Valber adquiriu o Carol Shopping aqui. E aí meu pai disse, teu tio tá comprando um shopping e tal, de repente vão surgir oportunidades e tal, vem pra cá e tal. Aí eu fui. E aí em 2009 eu chego no Brasil, em Fortaleza, e aí em 2012, aí eu chego em Caruaru.
Eu cheguei a conhecer Caruaru em 2009. Quando você estava nos Estados Unidos, você falava assim que você tinha uma oportunidade, tinha um vínculo brasileiro. Como é que eles reagiam? Samba, macaco... Não, como eu morei em Miami, Tem muito é brasileiro. muito latino em geral, vamos dizer assim. Então, mas realmente existe esse estereotipo, né? Bunda, samba e futebol. É o que o Brasil... Como é visto, Rio né? de Janeiro é como o Brasil é visto. Porra, então tu é o típico americano, porque tu nem joga bola, tu nem tem bunda e tu nem samba. Mas existe esse estereotipo. Com certeza, acredito que nos estados mais americanizados seja maior ainda. Lá na Flórida nem tanto, mas como... É até um fator engraçado. Voltando um pouquinho lá para as escolas, como eu tirei notas muito altas, eu falei que eu estava com os cubanos e tal. Aí eu fiquei o período fora. De agosto até... Aí eu estudei no Brasil, eu volto. Eu sei que eu avancei um ano, né, na escola. E aí quando eu volto, depois de quase um ano no Brasil... E eu tinha notas muito altas, eles me jogaram já para as aulas com os americanos. E aí foi quando eu comecei a... Pronto, agora eu tô até voltando para quando eu abandonei a escola. Sério? Tem isso lá, mano? Tipo, se você é realmente de um outro país, Então, eles eu não eles sei misturam eu não a sei sala? como é hoje. Quando eu cheguei, tinha... Eu tava até explicando, tinha o WEASL, né? Que é English for... enfim, são as aulas para pessoas que têm o inglês como segunda língua. Então, se você fala tá. português... Se você fala espanhol, se você fala chinês, mas não tinha nenhum chinês na época, não. Era todo mundo estudando junto. Quando eu volto, aí eles entendiam que eu já era avançado. E aí eles me botaram com os americanos. E eu acho que isso me desmotivou bastante também. De estar na aula, primeiro que eu ainda tipo, eu tinha uma boa entendimento de inglês, sendo que tu tá ali assistindo aula com um professor americano, que não vai parar pra te explicar, eu não entendi o que você tá falando. Não vai. E todo mundo na sala americano. E ainda tinha mais um fator. Meu nome é Vanduy, W-A-N-D-U-Y. A pronúncia lá é complicada, vamos dizer. Wanduy é o mais comum do americano ler e falar Wanduy. E aí isso também me afetou também dentro da escola. Parece um chinês, o filho da puta, tá ligado? Manda aí! Aí isso me afetou também, né? Na minha leitura hoje, já olhando 20 anos atrás, isso também me afetou. Não me sentia confortável na escola. E aí pronto, aí eu abandonei. E aí... 2000 e... Famoso fiel, né? Esse bicho brota Susto do da nada, porra, né? mano. Do nada parece com... Chama ele aí, porra. Entra, Rafael! Esse Ele cara... Quem não tá parecendo que vocês não estão vendo, é porque eu abrir a porta aqui agora, é um amigo nosso, que Agora- é o Rafael, é o senhor dos cafés. Ele aparece, mas no Max também, ele aparece do nada. Agora eu com quero café. saber quando o Rafael vai estar na pauta, viu? Porque ele vai chamar. É uma história de Caruaru Shopping. Esse aí a gente vai chamar. Ele velho. brota do nada, pô. Do nada mesmo, velho. Eu tava almoçando uma vez, pô. O mestre... Quando eu olhei, ele subiu. Apareceu Mestre do meu Bismarck. lado. Porra, eu... Tipo o Shang Tsung do Mortal Kombat, tá ligado? Tava todo mundo aqui almoçando, quando eu olho do lado, ele brota do lado. Tem um cafezinho aí. Em Ô, todos os momentos. A primeira pergunta, porque muita gente chama ele de Dudu, a gente chama ele de Dudu, o nome do cara é Vanduy. Por que Dudu? Porque eu sou Vanduy Neto. Aí tem o seu Vanduy, né? Que é o pai da mamãe. Tem o Vanduy Filho, que é o Duda, o marido da Daniele, arquiteta, Sim, né? sim. Daniele Rangel. Que é o Duda, o Vanduy Filho. E aí eu fiquei como Dudu. Porque meu avô era o vovô Didi. Então, era o seu Didi, o Duda e o Dudu. Aí sobrou pra mim o Dudu. Aí ficou o Dudu e... Nada a ver com teu nome. É, porra. nada a ver, mano. Não, tem, pô. História doida da porra. Dudu, né, pô? E quando você voltou dos Estados Unidos, que você aportou aqui no Brasil, vou cuidar do meu pai, uma parada assim, como que você se adaptou em questão de cultura? Como é que você viu, assim, o Brasil quando você chegou? Quanto tempo você tinha passado lá? Essa pergunta dele. 13. Vamos dar 97, né? 97 a 2009. É 13, eu acho, né? 13, se a conta não tá isso errada. Minha Dilma Rousseff vai falar aqui Exato, agora. é 13. Mas, enfim, Melhor botar um 12 do que o 13. não vamos entrar nisso agora. Assim, era um choque, porque primeiro... Você foi direto pra Fortaleza, né? Fui direto pra Fortaleza. Na verdade, eu tinha um sonho porque eu tive muito contato com... vamos dizer a cultura, né? A cultura e o povo de São Paulo, em Miami. Meus melhores amigos eram paulistas.
ou tinha relação com São Paulo, os times que a gente... Eu sou palmeirense, os amigos eram corintianos, são paulinos, enfim, então tudo vivia muito em torno de São Paulo. E o meu sonho era conhecer São Paulo, que eu nunca tinha conhecido. O primeiro lugar que eu aportei de volta e fiquei lá, acho que foi em torno de uma semana, foi São Paulo. Primeiro lugar, eu cheguei em São Paulo, passou uma semana, eu lembro como se fosse hoje, porque você vem... Pronto, primeiro choque de cultura. Você vem dos Estados Unidos, aí você fala... eu vou pra uma cidade que eu não conheço nada, que eu não conheço basicamente ninguém, porque eu nem lembro na época... Acho que tinha algum primo morando lá, o primo do meu primo, e aí... Eu vou passar que eu não conheço na época. Na época, celular já tinha, né? Celular, obviamente, já tinha. Não tinha WhatsApp, não tinha. Então, eu lembro que eu cheguei. E a primeira coisa que eu fiz foi que eu ia ficar na casa de uma amiga minha. Eu comprei, se era um cartão telefônico, alguma coisa, mas eu liguei do orelhão. Ó, tô aqui. Na verdade, eu chego em Guarulhos, pego o ônibusinho da TAM, ou era da Gol, sei lá, não, da TAM. Pego o ônibus da TAM que vai pra Congonhas. Cheguei em Congonhas, peguei o orelhão e falei. Cheguei, viu? Pode vir me buscar. E aí eu fiquei esperando e tal. Então, tem até umas histórias assim, bem, bem engraçadas de São Paulo, porque eu fui pra uma balada à noite, de madrugada, aí eu falava, caramba, porque não tinha Uber, não tinha... Então, tinha que voltar de táxi pra casa da menina que... Tipo, a menina não saiu naquela noite. Então, eu fui pra balada. Puta, como é que eu vou voltar? Eu sei que onde ela morava era na Vila Olímpia. E eu nem lembro onde era a balada que eu fui. Enfim, acho que era na Barra Funda. Aí eu ia pegar um táxi, eu falei, cara, e se esse cara me sequestrar? Mas o quê? A mentalidade do americano de que lá a segurança é extrema e no Brasil... E eu tava na maior cidade do Brasil sem conhecer a cidade. Então, tinha uns medos assim, né? Tipo, o impacto da cultura. Quando eu vou pra Fortaleza é uma cidade, assim como Recife, né? Que a gente convive aqui perto. Reconhecida também muito violenta. Até hoje, né? Até hoje. Você tem... uns impactos, assim, eu acho que talvez um impacto curioso que eu possa trazer, eu tô até rindo, porque é a forma que ele me ensinou, que é um amigo meu. O Bruno, que é de São Paulo também, sendo que mora lá em Fortaleza há muito tempo. E que aí ele dizia assim, aqui à noite, senta os pés, você não anda devagar à noite. À noite você tem que andar rápido, porque se aparecer um ladrão, alguma coisa na tua frente... Passa por cima. Passa por cima, literalmente. Ela assim, tá com uma arma na tua cabeça, você fala, corre, mano, corre, fica parado não. Foi a dica dele, literalmente. E eu não vou mentir, essa dica, eu utilizo ela quando eu vou pra Fortaleza, principalmente. Aqui em Caruaru não, aqui em Caruaru, graças a Deus, é muito tranquilo. Mas eu uso essa dica praticamente até hoje, me entende? Tipo, à noite... Em lugares escuros, dirigir rápido, porque alguém tá ali te esperando pra tu dar uma bobeira, né? Eu tenho um amigo que ele foi pra Fortaleza a trabalho, ele é de São Paulo também, aí mora lá em Pinheiros. Aí tava lá trabalho em Fortaleza, depois tem um bairro, alguma coisa mar lá, na beira-mar lá. E eles foram pra conhecer a noite, Fortaleza, dar uma rolê lá, né? Quando eles estão voltando pro hotel, chega um traveco pra roubar eles com uma pistola na mão, mano. E os caras não sabiam se ria ou se dava as coisas pro traveco. Em Fortaleza tem muito assalto no trânsito, né? O pessoal de moto, né? Tem. Inclusive, minha mãe passou... Minha mãe foi em 97, né? E ela voltou... Ela voltou algumas vezes para poucos períodos, assim. 2016, acho que ela voltou. Mas ela voltou fixa agora na pandemia. 2020 ela voltou. Então, 96 para 2020 são 24 anos. 23, 24 anos. Acho que há uma semana atrás, uns 15 dias atrás, ela botou no grupo da família. Meu Deus, acabei de presenciar um assalto à mão armada aqui no sinal. Então, até hoje acontece. Ela tá no Brasil? Tá no Brasil. Minha mãe já tá desde 2020. Não tem mais ninguém na família lá? Não. Ninguém mais na família lá nos Estados Unidos, não. Todos voltaram. Eu fui o primeiro filho a voltar, né? Minha mãe tem 3 filhos. Eu fui o primeiro, depois o Guido voltou, depois o Val voltou. Minha mãe ainda relutou um pouco. Quando ela teve o primeiro neto, ela voltou, mas aí voltou de volta. E aí, quando nasceram as 2 netas, agora em 2021, ali, 2020, 2021, ela já tinha decidido que ela ia voltar realmente permanente. Mas hoje... no caso foi tua filha que mandou ela ficar, então. Mas hoje, até com a situação política, ela tem medo do que possa acontecer com o Brasil. Ela diz que... Porque ela também é cidadã naturalizada, né? Ela diz que... se apertar muitas coisas aqui, eu tenho vontade de voltar. Vamos dizer, eu vou me preparar para voltar. Mas eu acho que ela não volta, não. E eu espero que nada de mais grave aconteça com o nosso país nesse momento. Mas isso que ele tá falando, eu tenho reparado com muitas pessoas que têm oportunidade e condição financeira de sair do país.
eu acho que, até por visionar algumas coisas melhores para os seus, talvez, filhos, penso em realmente sair do país por conta de condição política do país. Pois é, infelizmente tá uma turbulência tremenda aqui. Não é só o Vanduí que tá falando isso. Você vê Tem muita gente. Eu tem já muito escutei também brasileiro- muita gente falando isso aí. Tem muito brasileiro em Portugal, né? Que a galera tá querendo voltar. É, e tem muita gente voltando também. Que eu tava... Porra, foi essa, mano? Tava... Rinite. Tava conversando com uns amigos meus que estão lá. Tô há mais ou menos 3, 4 anos. E, assim, vai pra Portugal, mas dá um rolê na Europa, né, mano? E acaba fazendo o que eu perguntei pra Vanduí. Tipo, vai ficando de país em país trabalhando e vai onde vai dar. Mas é impressionante, assim, de 10 que eu dizendo que tá lá, 3, 4 já estão falando de voltar pro Brasil, mano. Que tá bem... Eu conheço gente que foi, passou menos de um ano e voltou. Vai com um sonho português, um sonho americano, um sonho português de ter uma condição de vida melhor, porque a pessoa sai daqui e fala assim, meu amigo tá lá, tá lavando prato, tá ganhando, sei lá, 70 euros por semana. Mas pra viver lá, você paga em euro, né? Exato. E aí vê o aperto O salário que tá mínimo passando. é baixo lá em Portugal. Vê o aperto que tá passando. E, É. e eu vi também que a política Brasil-Portugal com relação aos estrangeiros, tanto aqui como lá, eles estão apertando pra galera lá também. Eu tenho um tio, o irmão da minha mãe, que tá indo agora, eu acho que em maio ele tá se preparando, né? Já no grupo da família já estão marcando despedidas e tudo. Ele vai pra tentar lá também, tipo, cansou daqui, tem uma boa condição, mas vai tentar lá, vai ver o que é que dá. Enfim, eu acho que também passa muito pelo globalismo, né? Tipo, e às vezes falta só um mosquitinho te picar e aí tu fala, não, agora eu vou. Aí o cara vai. Ó, fala aí, Vanduí, quando largou a escola lá, foi trabalhar com o quê nos Estados Unidos? Então, eu comecei a trabalhar com 14 para 15 anos. O primeiro emprego que eu tive foi num restaurante japonês que os donos eram coreanos. Caramba. velho. Nossa, hein? Eu nunca... Cadê, É água e óleo aí, velho. Se Cadê mistura. não. você, filha da puta? Por que não trabalha? Brasil, toma capinha! sua- Vá tomar sua cu. Cuidado aí que o Google vai falar que a gente tá comentando agora xenofobia. Eu nunca vou me esquecer, porque primeiro foi o meu primeiro emprego e eu passei 5 anos lá. Eu comecei, literalmente, eu gosto de falar isso, eu comecei limpando banheiro e até a minha chefe, ela era muito carrasca e a gente limpava o banheiro... A coreana. A filha do dono, né? A gente limpava o banheiro, aí ela entrava no banheiro molhado ainda, né? E sujava tudo e falava, o banheiro tá sujo, vai lá limpar de novo. O nome Sério? Desse jeito. O nome do chefe Não, do Vanduí era Limpa o Pau. Anota, põe essa, por favor. Anota, Danilo. Anota, Danilo. Tá fazendo melhor que você já. Então, assim, ela era uma carrasca comigo, a gente teve uma boa relação, graças a Deus. Imagina se não tivesse, né? Não, porque com as outras pessoas, e também um fator engraçado, que eu nunca vou me esquecer. Acho que se não fosse o meu primeiro dia de trabalho, eu acho que era um dos primeiros dias de trabalho. Aí vira um companheiro de trabalho que eu tinha recém conhecido lá, tinha muito americano trabalhando lá, uns americanos vagabundos. E aí o cara vira e fala, vai lá na câmara fria, tinha uma câmara fria o restaurante, vai lá na câmara fria, pega uma caixa de cerveja e bota no porta-mala do carro do João. Aí eu falei, velho, não vou não, mano. Naquela época eu ainda era ilegal, eu não tinha papel, então foi meio que, foi um arrumadinho pra mim ali, foi uma pessoa que me indicou a eles e tal. Meu primeiro dia de trabalho, o cara tá querendo que eu roube uma caixa de cerveja. Não, bota lá, não sei o que. Eu falei, não, velho, me desculpe, cara, não posso, cara, eu preciso desse trabalho, não sei I'm o que. so sorry, I'm so sorry. I'm so sorry. E o cara roubou a caixa, pegaram ele e aí ele foi demitido. Mas aí também, assim, ele já tinha sido demitido umas 3 vezes de lá e ele sempre voltava. Eu já sabia dessa história também. Incidente. E ele voltou depois. É da família. Ele voltou, era um americano, até eu não vou esquecer o nome dele, Jonathan, era um grandão assim. Que eu até fiquei assim, com medo, tipo, eu falei, o cara mandando eu fazer. Eu falei, cara, esse cara vai me dar um pau, velho. Puta que. Mas aí no final eu passei 5 anos lá. Eu fui de limpador de banheiro, que não era limpador, era cumim, né? Mas aí o cumim limpava, antes de abrir a casa, ele limpava o salão e o banheiro, né? E eu fiz de tudo no restaurante, eu cheguei a chefiar os garçons, já na minha fase, já mais pra frente, que era o chefe de salão, vamos dizer assim, né? E aí eu saí de lá, numa boa,
e que eu fui me aventurar em outros, que aí eu fui vender seguro de carro, fui vender seguro de carro, e aí depois do seguro de carro eu volto pro restaurante, passo um tempo lá, e aí nesse período, o primeiro emprego da minha mãe lá, posteriormente, ela comprou a empresa. Ela, na verdade, eram 3 sócios, e ela era uma das sócias que comprou a empresa, a primeira empresa que ela trabalhou lá, que foi da onde ela tirou os papéis dela. Uma parada de CD? Era, de CD, né? DVD, exato. A gente exportava pra América Latina, vamos dizer, pro Caribe e América Latina. Então surgiu a oportunidade da empresa da minha mãe, porque como minha mãe tem muito dedo, assim, ela tem muito receio de tudo, então ela comprou a empresa, mas ela disse, não, meus filhos não vão trabalhar aqui e tal, pra não misturar as coisas. Mas no final todos trabalharam lá. E eu passei um bom tempo lá na empresa da minha mãe, mas aí houve a volta, né, pro restaurante. Depois é que eu vou pra vender CD e DVD, literalmente, vender... eu vendi muito também, houve um momento que a gente vendia muito, na época do pendrive, no início do pendrive. Eu vendia muito pendrive pra Santa Efigênia, lá em São Paulo. Eita, mano. Pro Paraguai também. Mas era tudo bom. Não, era tudo do bom. Agora, Nessa época, agora era Moamba, né? Era Moamba. uma dúvida de amigo. Nessa época, você falou agora de vender pendrive, vocês importavam esse negócio pronto, era da China ou era manufaturado nos Estados Unidos? Não, da China. Naquela época já era tudo da porra da China. Vinha ainda. da China. Inclusive China, um dos trabalhos gloriosos meus lá, né? Era descarregar container de caixinha de CD. Aquelas caixinhas quadradinhas. Vinha numa caixa que vinha 200 dentro, se eu não me engano. Ou era 200 ou era 400. Era uma caixa pesada. Aí eu lembro que era assim, no dia do container, você se matava de trabalhar e a empresa dava um almoço, tá ligado? Era o extra do... Não, vai ter um almoço aí que comprava até num restaurante brasileiro. Então, muitas das vezes era uma feijoada. Pô, uma feijoadazinha. Meu feijãozinho aí, bom. Aí o cara descarregava o container no outro dia. No outro dia não, uns 3 dias seguintes, você tava quebrado. Porque tu começava o container de 7 horas da manhã, tu ia terminar de 4, 5 horas da tarde. Só parava pro almoço. E aí você descarrega o container e você monta o pallet. Descarrega, monta o pallet. Descarrega, monta o pallet. Embrulha o pallet e o pallet vai pro armazém, né? Pro warehouse que a gente tava ali descarregando. Que aí era assim, né? Os grandes volumes eram caixinhas, cases. A case de DVD era uma maravilha, que ela era bem levinha. Pum. Agora a case de CD era pau. Quando chegava um container de case de CD, podia sair da frente. Ali pesa pra caramba. Aí era um container de 40 pés. Se não me falha a memória, de 3 a 4 pessoas para descarregar. A grana? O dia todo. O dia todo. A grana compensava? Assim, é o que o Wallace acabou de falar. Tu ganhou dinheiro lá e tal. Pô, a gente ganhava grana. Pô, ganhei muito dinheiro na época do restaurante. Mas também rasguei também muito dinheiro. Na época que eu vendia seguro, eu não ganhei tanto, mas era um trabalho muito legal, porque era dentro de uma concessionária de carro, então você tinha uma relação com um monte de gente, toda hora entrando gente, saindo gente. Tinha um restaurante cubano de alta classe na frente dessa loja. E ali foi onde... Assim, eu sempre gostei de beber e tal, mas eu lembro que, assim, foi o meu maior trabalho com relacionamento. Porque até entrando na pauta do empresário, quando o cara vai se tornando empresário, o cara vai ficando mais solitário. Mas lá não, na época eu era funcionário. Então, pô, a gente ia... Foi até na época que o Florida Marlins, hoje Miami Marlins, foi campeão da World Series, em 2002. E foi na época que eu aprendi a gostar de beisebol. Pô, adorava beisebol. Foi até num jogo de beisebol, dos playoffs, na época que eles foram campeões, um jogo contra o Chicago Cubs. E eu adorava. Pô, a gente tava ali, ia trabalhar e na hora do intervalo ia almoçar no restaurante. Aí no fim do expediente, ia pra lá tomar uma cerveja, tomar umas bebidas, enfim. Foi muito, muito legal, assim, foi muito, muito agradável trabalhar na venda do seguro, dentro de uma concessionária de carro. Porque toda hora eu tava lidando com carro, aí era uma concessionária Ford, aí aparecia aparecia um Mustang GT conversível pra tu dar uma volta nele, pra tu dirigir, levar pra uma garagem, pra uma... Enfim, na época que lançou os Mini Cooper, eu lembro que eu dirigi um Mini Cooper conversível. Eu falei, caralho, que carro do caramba, assim, tipo, logo na estreia dele, né, no lançamento dele ali, naquele relançamento, né, porque o Mini Cooper é um carro antigo, né? Isso. Então foi muito agradável. E aí depois eu fui pro mundo das importações e exportações, que foi quando eu trabalhei na empresa da minha mãe, que aí eu tava mais voltado, acho que foi ali que começou meio que... porque lá era um atacadista, né? Mas aí eles tiveram uma ideia de ir pro varejo.
Porque na época, gravação, pirataria, é super em alta lá nos Estados Unidos, principalmente em Miami, porque muita gente sem documento, o cara tem que se virar do jeito que for, né? Vender CD. Aí a gente vendia, além de vender os CDs virgens, os DVDs também, né? Obviamente, as caixinhas. A gente vendia impressora pro cara imprimir no CD e vendia as torres gravadoras, que era... Basicamente um leitor de DVD e uma controladora, que era uma placa-mãe, né? Uma plaquinha-mãe. Já tive uma. A minha torre tinha 10, tinha controlador e 10 gravadoras. Então era uma 10-1, vamos dizer. Então, Também fosse do ramo, foi? Foi, eu também vendi isso. Depois a gente vai fazer uma entrevista com você. Beleza, Cabo vamos. safado. então pronto, uma torre controladora, uma leitora e, como o Everton disse, tinha de 3, de 5, de 7, de 9, chegou até de 12. E a gente fazia manutenções nas máquinas e tal. E aí ali foi onde eu comecei a lidar com varejo, eu acho, na minha vida, assim. E aí eu fui pro varejo da empresa, né? Não fiquei no atacado, que aí eu parei de descarregar container também. E aí comecei a gerenciar também. Foi ali que eu comecei a gerenciar, porque eu virei gerente de uma loja. E apesar de já ter liderado a equipe dos garçons, aí eu viro gerente de loja. E aí foi um momento ali bem legal. Aí foi quando, no final... Onde foi o último lugar que eu trabalhei? Eu acho que eu voltei para restaurante de novo. Tô tentando lembrar agora. Mas aí pronto, aí é quando eu volto pro Brasil. E aí na volta do Brasil tem esse impacto aí de cultura, de rever a família também. É a parte boa, né? Aí eu teve tem uma coisa, Valber até comenta que Valber teve um shopping junto até com o Sérgio, lá no Montese, lá no Ceará. Foi um shopping que eles levaram um fumo enorme. E foi uma ideia até que meu pai teve. Não, vamos pegar uma grana aqui que a gente tinha. Eu levei um cascalhozinho, meu irmão tinha um outro, e meu pai tinha um restinho. A gente, graças a Deus não aconteceu, mas eu quase montei uma loja de bolsas, artigos de couro. Bicho, se eu tivesse comprado os artigos de couro que eu era pra comprar, que a gente o nosso estoque ia ser num quarto do apartamento do meu pai, e aí ia ter a loja, né? Acho que até hoje eu ia ter artigo de couro guardado. Sério? Porque o shopping não deu certo e, consequentemente, sei lá, cara, onde é que eu tava com a cabeça que eu ia vender artigo de couro? Enfim. E aí a gente foi para um ramo de construção civil. Eu fiquei mais na parte administrativa do negócio. Foi um negócio também que a gente teve dificuldade, acabou não dando certo. E aí eu tava prontinho para ir embora para os Estados Unidos, com as malinhas prontas já. Acho que meu pai nem sabe dessa história. Tava doido pra voltar. Minha mãe tava doido que alguém voltasse também, porque eu acho que meus 2 irmãos já tinham voltado. Então já não tinha mais ninguém lá. Isso era 2012. Eu tava prontinho pra voltar. E aí é quando o Valber vai abrir o boliche. E aí ele fala até com meu pai. E aí, algum dos meninos tem interesse de ir pra Caruaru? Aí meu pai, na cabeça do meu pai, ele entendia que um dos meus irmãos tinha, não era eu a pessoa, né? E aí meu irmão na hora falou, até o irmão do meio, falou, bicho, eu não vou não. O meu irmão já era casado, eu acabei de chegar aqui com a minha esposa, porque o meu irmão tinha acabado de chegar. Então eu acabei de chegar com a minha esposa tem amigos. A gente tem amigos aqui, que uma das coisas que às vezes falta lá nos Estados Unidos é uma amplitude assim, de amigos. Depois a pessoa vai crescendo, vai vendo que não é, em todo canto é assim. Mas ele tinha uns amigos dele e falou, não, bicho, eu não vou pra Caruaru não. E eu já tinha vindo em Caruaru em 2009, quando o Valber trouxe um carro pra cá, eu vim junto pra conhecer, assim, de gaiato mesmo. Uma Pajero. A Pajero preta, o caveirão, né? É só Pajero, né? E detalhe que eu levei ela de volta pra Fortaleza, né? Foi Então mesmo. eu trouxe ela junto e levei de volta. E eu me apaixonei por Caruaru em 2009 Conhecido essa Pajero. e botei na minha cabeça que eu queria morar numa cidade pequena, porque eu tinha morado em Fortaleza, né? Foi onde eu nasci, uma cidade grande, uma capital, tinha morado em Miami. Até faço uma brincadeira, porque eu morei na capital do Ceará, eu morei na capital, porque a Miami não é a capital da Flórida. Mas enfim, aí eu falo que hoje eu moro na capital do forró, então eu morei em várias capitais. Mas aí eu falei, pô, eu queria muito morar numa cidade menor, cara. Não queria morar. Fortaleza era meio apavorante. Não em termos até violência, com certeza, mas muito em termos de trânsito. Miami eu peguei muito trânsito também. E eu falei, pô, uma cidadezinha menor seria massa. Mas aí, 2009 até 2012, nunca tive essa... Aí surgiu a oportunidade. Eu falei, cara, eu vou. Aí vim. E de onde que surgiu a paixão por cinema, a paixão de sua parte de radialista? Como é que entrou isso na sua vida?
Pronto, então quando eu chego em Caruaru, vamos dizer, tô entrando agora em Caruaru, né? Aí dia 26 de junho de 2012 eu cheguei em Caruaru, no meio do São João. Não brinquei São João no primeiro ano, porque eu acho que eu tava com muita ansiedade de tudo que tava acontecendo na minha vida. E aí o tempo vai passando, vem um boliche e tal, chegar onde o Wallace perguntou agora, que é a questão do cinema. Eu sempre fui apaixonado por cinema, por causa da minha mãe. Minha mãe gosta muito de filme. O primeiro filme que eu assisti na minha vida, legendado, foi o Esqueceram de Mim. Eu lembro, numa tarde lá em Fortaleza, minha mãe botou, era legendado e tal, pá, e eu sempre gostei de filme. Eu tenho uma história curiosa que eu sou assinante da Netflix, eu não sei o ano exato, mas eu sou assinante da Netflix desde que a Netflix mandava DVD pelo correio lá nos Estados Unidos. Era um site, você cadastrava. Você sabia que a Netflix fazia isso? E eu não sabia. Eu não sabia também. Também não sabia Então, disso, vou falar o processo rápido aqui. Você cadastrava no site e eles tinham lá os filmes que eles podiam te mandar e você fazia uma lista de 1 a 100, sei lá. E aí o 1 chegava, aí você tinha uma opção dos planos, né? Tinha um plano que era um filme por vez, um disco por vez, um DVD por vez. Tinha um plano que era 2, tinha um plano que era 3. O meu era o por 3. Então, da minha lista de 100, era de 3 em 3. Eles mandavam 3. Eu devolvia 1, vinha o 4. Eu devolvia o outro, vinha o 5 e por aí ia. E aí foi quando eu comecei a maratonar demais filme. Porque no site, né, eu falei, pô, Al Pacino. Pá, eu quero todos do Al Pacino. Aí botei na lista. Robert De Niro. Quero todos do Robert De Niro. A minha primeira paixão foi essa. Al Pacino e Robert De Niro. Filme de máfia. Eu vou atrás. Tal filme. Então, enfim. Aí comecei a assistir muito. E eu sempre gostei. Sempre gostei de cinema e tal. Aí quando eu tô aqui em Caruaru, quem bate a minha porta, deixar aí até um abraço pra ele, é o Edson Santos, do Clube do Filme. Ele fazia uma parceria com o Centerplex. E ele fazia umas sessões aí nos domingos de manhã, sei lá. Aí ele foi atrás de um patrocínio do boliche, pá, e tal. Pô, tem como você me ajudar aí e tal, com patrocínio, pá. Não, vamos. E eu achava que era um público que conversava, né? O boliche com o cinema e tal. Na minha visão, o pessoal saía ali do cinema, podia ir pro boliche. Até hoje eu faço propaganda linkada com o cinema, assim. Tipo, eu sempre uso o cinema como uma base. Então Porque geralmente nos filmes antigos dos Estados Unidos você vê aquela estereótipo do cinema de rua. E, obviamente, quando o cara parava num drive-thru de loja de lanche, e logo em seguida, também no filme, aparecia a diversão em boliche, né? Era sempre os 3 estereótipos, os 3 entretenimentos americanos sempre aparecem no filme. Não, e o cinema, eu gostava muito, lá nos Estados Unidos também, né? Porque lá nos Estados Unidos, por exemplo, foi onde aqui no Brasil, antes de eu sair, o cinema era tu ir pro shopping ou até na rua, e você vai pra uma sala, ali e tal. Em Fortaleza, o famoso do centro era o Cine São Luís. Então, você ia no Cine São Luís e você tinha a sala do Cine São Luís. No Iguatemi, Iguatemi Fortaleza, que já no final ali, quando eu fui embora, 90 e tanto, é que você tinha múltiplas salas. Lá no Iguatemi tem 3 salas. Mas aí eu vou para os Estados Unidos, tu chega lá num complexo de um shopping center, ou até de rua, que às vezes tem uns complexos de rua mesmo, grandes, já que parece um shopping, ou até assim, porque lá tem muito plaza também, a gente chama de plaza lá nos Estados Unidos, que é os shoppings abertos, né? O plaza tá aqui e aqui tem um complexo com 10 salas. E aí ele parece um shopping, né? Então lá é onde eu vivencio muito. Eu lembro como se fosse hoje, o Guido mais jovem, assim, eu ia levar o Guido pro cinema. Eu já dirigia, porque você tira carta lá com 15 anos de idade. Aí eu já dirigia, aí eu levava o Guido pro cinema. Aí tinha vários complexos onde a gente morava com 5 salas, 10 salas. Aí quando abre o Dolphin Mall, que é no Doral, ali onde eu morava, se eu não me engano, o complexo do Dolphin Mall tinha 18 salas. E tanto que tinha até um negócio que a gente fazia de molecagem, né, de adolescente. Você comprava um ingresso de um cinema, de um filme, mas aí tu já via quando terminasse aquele filme, qual é o filme que tá começando, porque como tu tava lá dentro, se a sala não tivesse abarrotada, você entrava na sala e assistia 2 filmes. Então tinha essa. Mas voltando pro comentário de cinema, aí o Edson, conheci o Edson, a gente manteve a amizade ali, mas sem muito a questão do comentário, né? Aí o Edson tinha um programa na Rádio Cultura, aqui em Caruaru, que era o Clube do Filme, era o mesmo. E o Edson,
sempre fui muito apaixonado por rádio. Eu até tenho uma linkagem com os Estados Unidos que, como eu não estudei, né, teve uma época que lá nos Estados Unidos tinha um curso de rádio e TV. E eu fui fazer não fui fazer o curso, eu fui fazer o teste pro curso, que você fazia um teste. No final o curso era meio caro e na época eu não queria estudar mesmo, né? Então eu não queria pagar e ficou por isso mesmo. Mas eu já tinha essa paixão por rádio. E aí eu falei, o Edson um dia me chamou, pô, vamos lá, Vanduí. Aí fui uma vez, fui duas, aí comecei a conversar com o Edson. Não, na verdade não. O Edson, além da cultura, ele tinha uma web rádio. E aí eu falei, aí ele falou, tu não queria, vamos gravar comigo? Tipo, como convidado e tal. Aí eu bolei umas pautas. Edson, vamos fazer um negócio? Vamos fazer um programa chamado Grandes Atores. Eu vou falar sobre a história do Robert De Niro. Aí eu sei que o primeiro programa deu 3 horas de programa. Caramba. Sério? Então que a gente gravou aonde? Gravamos na sala de reuniões do WA Hotel. Falei com o Felipe, Felipe, tem como? Porque lá no escritório... Não, na verdade não. Esse primeiro a gente fez no meu escritório lá no boliche. De manhã, assim, o boliche fechado. O segundo a gente gravou na sala do hotel. Aí já no terceiro, aí o Edson... Ou foi um tempo depois, eu falei, Edson, por que a gente não leva a pauta que a gente tá fazendo? Porque eu fiz Robert De Niro, fiz Al Pacino, fiz Martin Scorsese. Aí eu falei, por que a gente não leva essa pauta pra cultura? Aí ele, Vanduí, pode dar certo. E dentro do clube do filme, a gente criou... Toda vez que eu ia, a pauta era minha, vamos dizer assim. Tipo, ele deixava eu levar a pauta e a gente contribuía pra essa pauta com os convidados. Era um programa diferente, vamos dizer, que ele tinha várias vertentes e tal. E eu fiz vários programas biográficos, que eu gosto de ler e eu gosto muito de ler biografia. E a gente fez vários programas biográficos, só pra tentar puxar aqui, mas eu já falei Al Pacino, De Niro, Scorsese, eu fiz... deixa eu ver, Brad Pitt, eu fiz, das mulheres eu fiz aquela é porque tá dando uns brancos assim às vezes. Mas eu fiz muita gente e eu fiz também sobre franquias. Eu fiz sobre os Poderoso Chefão, a gente fez um programa só sobre Poderoso Chefão. Enfim, fiz vários programas de rádio, ali na Rádio Cultura. Cara, era muito gostoso, tanto que eu disse pro Danilo, que a gente ia fazer na sexta passada, né, antes do carnaval. Eu até falei, pô, Danilo, vou ser bem sincero, depois que a gente desmarcou, eu gostei que desmarcou, porque o meu dia favorito da semana é sábado, o meu momento favorito da semana é sábado de manhã. Eu adoro sábado de manhã. E a gente tá gravando aqui no sábado de manhã, pessoal. Então o da cultura era de 1h da tarde. Então eu fazia minhas coisas de manhã no sábado, almoçava aqui no shopping, a cultura é aqui pertinho, ia direto pra cultura. E aí ficava na cultura até 3h da tarde. Aí saía... Tem um fato engraçado que eu acho que você não sabe. Mas tem uns filmes que eu comecei a gostar e um diretor que eu até aprecio o trabalho dele, depois que eu conversei contigo, que é sobre os filmes do Quentin Tarantino. Porque acho que é o teu diretor favorito, né? A gente entra até um pouquinho nas tatuagens, né? Eu tenho 2 tatuagens aqui, que uma é dos Bons Companheiros, que é o meu filme favorito. Robert De Niro. Com Robert De Niro, com o Ray Liotta, e é o filme do Martin Scorsese, que é o meu diretor favorito, juntamente com o Quentin Tarantino, que o outro filme Fala pra galera que tá em casa onde a gente consegue assistir esse filme, no streaming. O Bons Companheiros, se eu não me engano, hoje, ele tá no HBO Max. No HBO Max. E aí o outro, o Pulp Fiction, eu não sei, se botar no Google aparece. Eu não sei se ele tá em algum streaming hoje. Mas se eu não me engano, ele também tava no HBO Max ou no Amazon Prime, um dos dois. Se eu não me engano, acho que tá no Amazon. O Pulp Fiction é de 94, né? O Pulp Fiction é de 94. Caraca, tem 2h34. É muito bom esse filme. É com... Esqueci o nome do negão. John Travolta John Travolta o Samuel Jackson. Muito bom esse filme. Eu gosto muito dos filmes do Quentin Tarantino. Não, eu gosto de todos. O Quentin Tarantino fez 8 filmes, né? O Clint Eastwood. Clint Eastwood eu também gosto. É uma linha diferente, né? Uma linha bem americana, mas o Clint Eastwood, pra mim, é muito... Principalmente como diretor. Depois que ele vai pra direção dos filmes, eu acho... Mas eu gosto muito, assim, Eu até, assim, a pandemia mudou demais. Eu ainda não fui no cinema pós-pandemia. Mas eu acho que não é nem por conta da pandemia. É mais por conta... Sério? É mais por conta do streaming. Eu me apeguei muito ao streaming, até por conta da minha filha. Aí, por exemplo, você ficar 2 horas fora de casa para um pai e que você... Porque a gente, realmente, nós, eu e Rainara,
A gente é... Como é que fala? A gente tem pouca... A Rainara tem os pais dela que moram em Agrestina e eu não tenho família aqui. Então a gente é muito hands-on, ali tá muito sempre com o Vivi, porque a gente tem uma babá que dá um apoio a gente, tem um hotelzinho que o Vivi frequenta, tem a escola agora, mas mesmo assim você sempre tá ali perto. Então ficar 2 horas ali longe dela não é o fator mais simples, mas é comum. Mas aí é por isso que eu digo, une os dois. E o streaming hoje tá muito avançado. Quando tu vê, tá no streaming. Quando tu vê, tá no streaming. Inclusive, o último filme que eu vi foi, acho que fim de semana passado, que é o 1985. É um filme sobre o julgamento. Filme de julgamento eu adoro. É o julgamento da ditadura militar dos militares argentinos. Esses dias eu tava assistindo O Juiz, com o cara que faz o Iron Man e o pai dele, eu esqueci o nome do pai Eu dele. sei. Filmaço aí, cara. Puta O filme. Robert Downey Jr., né? Isso, Esse é um filmaço filmão aí. da porra, mano. O 1975, eu acabei vendo ele, me chamou a atenção, né? Isso é da Amazon, né? Eu vi. É Amazon. Eu Quando indiquei o Messi postou, porque o Messi postou essa semana passada. Inclusive ele disse, né? Vamos por lá terceira, porque seria o terceiro Oscar argentino e ele foi indicado ao Oscar agora. E eu tô até... Eu falo de cinema, me Eu arrepio assisti, todinho. né? Ele ficou bom. Ó, só pra você que tá em casa pra ver aqui do... Tava falando aí, o Pulp Fiction. Tá no Telecine. No aplicativo do Telecine você tem que pagar por mês. No Amazon ele tá R$6,90. No YouTube R$6,90. E no Google Play R$6,90. Vale a pena, viu? E R$6,90 vale Agora a um pena. filmaço que eu vejo aí só tem, acho que no YouTube. O outro pra é o Clube dos locação é O Império do Sol. O Império do Sol, Como muito é? bom. Acho que é Christian Bale. Christian Bale. Eu fiz um programa do Christian Bale. Christian Bale, pra mim, é um dos... Quando era moleque ainda, De cara. 87. Eu acho que a gente vai ter que fazer um Filmaço. programa só de cinema, porque... É muita coisa. O Christian Bale, pra mim, é um cara que se transforma, assim, os personagens dele... Império do Sol tá na HBO Max. Eu até falei uma vez que ele, quando ele interpretou o Batman, Filmaço. né? Pra mim, foi o melhor Batman, porque o cara, ele, Não, sabe, ele viveu ali o Batman mesmo. E tu puxou agora através dos programas que eu fiz, eu passei a me apaixonar por outros diretores, outros atores. Do que eu sou fãzaço é o Christopher Nolan, que é o do Batman da trilogia, né? É um diretorzaço e um dos filmes que eu mais gosto e que me emociona bastante é o Interstellar. É o único, é muito bom. pouco, né? Mas É é bom. um dos poucos filmes de espaço sideral de Interestelar é ficção bom. científica que eu gosto. Não é Mas muito minha outro, vibe. outro filmaço aí, cara. Tem tese de universidade baseada no filme. É o buraco negro mais perfeito feito no cinema. É mais real. Porque o Christopher Nolan, ele não trabalha com CGI. Ele não trabalha com efeitos especiais. Tudo dele é feito na realidade. Ele é o diretor do Dunkirk, que é o de guerra, né? E o do Batman, né? E tem um outro filme dele que eu não sou muito fã desse filme. Me fugiu até o nome. Que ele tem ele fez um túnel, é como se fosse um túnel, um negócio que o cara, a cena é num corredor de um hotel e o cara ele vai percorrendo o corredor, sendo que é um negócio que tá girando, enfim. O que eu quero trazer é que o cara produziu todo um túnel assim gigantesco pra fazer essa cena onde ele podia ter feito simplesmente com CGI. E ele não usa CGI. Então Christopher Nolan pra mim é um dos mais... É raiz e ele é muito inteligente. E ele é inglês. Diferente de todos os que eu gosto que são americanos, ele é inglês. Ele é britânico. O americano, na verdade, ele se destaca, né? Na arte. Não, eu sei que tem vários preconceitos, às vezes, até nesse raiz Nutella, vamos dizer assim, mas eu adoro o cinema americano. Eu acho sensacional e eu acho que o investimento está por trás, a forma como os americanos por que trabalham. é que o cinema brasileiro, na verdade, eu não sei se é investimento, os países latinos, ele tem pouca visibilidade, vamos falar aqui, em Oscar, em ganhar prêmio. Eu acho... Você falou que o argentino tem 2, o Brasil, salvo não tem nenhum. Eu acho que o Brasil não tem nenhum também. Eu acho que é o que você acabou de falar. Primeiro que é investimento e segundo que o Oscar é uma festa americana. Eles não vão... Tanto que até os europeus têm dificuldade. Quando o coreano agora, que me foge o nome, eu sou ruim eu lembro... O indiano ganhou, aquele que quer ser milionário ganhou.
Então é difícil. Que é um filmaço também, né? Tem até um filme, eu tava vindo agora, é porque eu não peguei o nome do filme, que eu vejo muitos perfis do TikTok de cinema e que eles estavam falando, né? O mais indicado, foram 11 indicações, é um filme asiático também, eu não sei se é coreano. Mas é isso. Cinema... Tem o Tudo no Mesmo Tempo, não é? Tudo aqui no mesmo tempo. Que eu acho que deve ser esse. Esse filme é bom, mano. Mas eu acho que pra ganhar Oscar, eu acho que tinha muito melhores. Mas aí... vamos lá. Aí eu vou na linha da rádio, vai. Só a gente vai entrar um pouquinho no futebol. Aí eu faço muito rádio lá na Rádio Cultura e ao mesmo tempo eu virei anunciante da CBN, antiga Globo FM. E aí eu fiz amizade com Cláudio, o baiano, com... Ele ainda tá com o restaurante? Eu não sei, ele tá, mas ele tá com food truck. Ele não tá, o restaurante ele tá usando só pra eventos. Entendi. O Cláudio Baiano, Eri Santos e um pouquinho com o Mário Flávio, vamos dizer. E aí eu frequentava a rádio, assim, como convidado, assim, tipo, mais como anunciante / convidado. E aí surge a criação da Rádio Cidade, né? Que é uma criação do Mário Flávio, que é um dos diretores, junto com Renata Torres, a esposa dele, e o grupo da Coletiva, que é seu Adolfo e Rodolfo. E aí Mário ia montar a equipe, e aí foi até uma surpresa para mim, e aceitei com muito carinho. Ele falou, pô, vou montar a rádio, estamos montando a rádio, e eu queria uma equipe meio que do zero, assim, eu não queria pegar pessoal de outras rádios e tal. Tu topa ser comentarista? Eu falei, pô, se eu topo, na hora. E aí vem a danada da pandemia, porque a rádio inaugura, inclusive vai completar agora, parabéns para a Rádio Cidade, vai completar 3 anos, 16 de março. Uma data muito marcada para mim. Eu não sei nem se o João... Tava aqui, João, antes da pandemia, já ou não? Eu cheguei em 2020. 2020, pronto. O dia 20 de março marca para mim. Dia 20 de março é o dia que a gente anuncia que vai fechar as portas no Perfeito, dia 21. Dia 21, exatamente. Eu lembro como se fosse hoje. Reuni a equipe. É um dia triste, foi um dia triste. Reuni a equipe. Valber me ligou durante o dia, deu algumas dicas e tal. Fechamos no dia de hoje, dia de sábado. Eu andava num shopping... Na sexta-feira. Não, e muito engraçado, porque a gente fechou e eu falei, vamos fechar. E só vamos abrir, sendo que assim, né? É o psicológico e o aperto financeiro também. Sim. Domingo eu já tava vendendo pizza. Porque eu falei... porque eu vou falar, porque falar, tá todo mundo triste, o shopping vai fechar, tá? Mano, juro, meu celular não parava no outro dia. Posso ir só 2 pessoas pra loja? Posso ir 3 pessoas pra operar o restaurante? O delivery tava autorizado, né? O delivery ele foi autorizado 12 horas depois de anunciar o fechamento. O governo super estratégico, assim. Super planejado. Super organizado. E aí eu lembro, o sábado eu fiquei em casa o dia inteiro e o domingo... e aí eu volto... Isso foi pesado, isso, porque... Até falando assim, de fechar financeiramente, porque a gente que é gestor, Edu ainda mais dono de uma operação, os meninos estão aqui, a gente não fechou um shopping, a gente fechou a vida de quase 4.800 pessoas. Isso. Não, eu virei... Família, funcionário, indireto, direto. Mano, foi punk. Eu me lembro, mano, aí quando... Eu fiquei umas 2 noites sem dormir, mano, sério. Foi no sábado que o Vandui falou, e na sexta anunciou, no sábado fechou. Tu já tava aqui? Tava. O sábado eu tava aqui de manhã, olhando, e o shopping todo apagado. Assim, olhava a hora, cara, essa é a hora da alegria, do movimento, de loja vendendo. E você chega a ver aquele momento. Eu vi o lojista chorar, mano, quando eu vi o shopping fechado. Ei, eu não vou citar o nome, não, mas ele chorou na minha frente, de emoção. Porra, que merda, né, mano? O único fechamento que nós tínhamos antes disso foi num apagão, se não me engano, foi em 2000, 2001, onde o shopping normalmente abre às 10 da manhã. Ele passou para economizar os 20% de energia das 10 para as 11 horas da manhã. Aquilo já foi um marco pra gente, uma coisa diferente. Agora, imagina você fechar o shopping tudo. Não, e juntando tudo, foram quase 6 meses. Eu tenho uma história pessoal de que ali, exceto, e o Wallace tem muito a ver com isso, né? Exceto os dias pré-Black Day, dos primórdios, né? Que fechava... As minhas operações... mas é diferente aí. Não... Você vai criar uma expectativa. Não, claro. Não, mas eu digo assim, as minhas operações, eu trabalho todos os dias do ano. Por quê? O boliche hoje, porque depois da pandemia eu entrei no acordo com o Valber, eu falei, tio, deixa eu fechar dia 24, porque o cinema também fecha, eu queria dar um descanso pra galera e tal, porque minha equipe reduziu.
E aí, desde 2020, 2021, agora, né, eu fecho no dia 24 de dezembro, no dia 31. Mas o boliche abre todos os dias do ano, porque ele é alimentação e lazer, exceto esses 2 dias agora recentemente. E a barbearia, o engraçado, ela fecha 25 e 1º. Então, todo dia eu trabalho, porque dia 25 o boliche tá aberto, dia 24 a barbearia tá aberta. Mentira, seu safado. Tem dia que você nem vem no shopping, safado. Não, pô, peraí, né? A gravação aqui pra ficar também... Não, diga a ele que não é preciso. Você tá num shopping, rapaz. Você tá trabalhando pelo Não, mas celular. quando a gente vai fazer a circular de horário, a gente nem coloca mais do pode ver, não tem mais nada. Antigamente tinha assim, Interbolho, porque a gente falou, agora como ele trabalha todo dia, a gente nem coloca mais. Todo dia a gente abre, então... Mas aí... Viramos seu cliente da pandemia, que nós ficamos um período aqui ainda, mesmo. Poxa, comi pra caralho lá, Não, cara. a gente fez... Ó, houve Eu já falava, a gente chamava pelo nome. Houve um momento... Eu já entrava na cozinha pra pegar comida já. Houve um momento que a gente fez delivery de pizza, depois a gente vendeu marmita. Mas voltando pra rádio, o que é que a rádio tem a ver? Era a minha válvula de escape. Todo dia eu ia pra Rádio Cidade. As lojas fechadas, né? O shopping fechado. Todos os dias eu ia pra Rádio Cidade fazer o programa de 5 horas da tarde, que era o futebol na cidade. E foi minha válvula de escape. Hoje eu não faço mais. Hoje eu faço comentários do futebol nas partidas, né? Eu faço em torno de 6 a 8 partidas por mês. Houve um tempo agora, quando o Vivi nasceu, eu saí um pouco de cena, mas agora eu voltei praticamente com tudo, vamos dizer assim. Até, assim, eu devo até reduzir um pouco, porque com a lavanderia agora é mais uma operação, então tá... Mas eu adoro, é uma coisa que eu gosto. Recentemente, quer dizer, os meus marcos históricos, eu falo com muito prazer, porque eu gosto muito. Fortaleza Esporte, final da Copa do Nordeste de 2022, né? Ano passado. Lá na Arena de Pernambuco. Náutico e... Quem foi campeão? Fortaleza. Náutico e Retrô, final do Campeonato Estadual, também na Arena. E fiz o Retrô e Santa, que foi o duelo da Série D, que o Santa avançou, depois foi eliminado pelo Tocantinópolis. E agora, recentemente, a gente tem uma grata surpresa. Aí eu fiz o título do Caruaru City, da Série A2. Na verdade, eu estive em todas as grandes vitórias, ou na maioria das grandes vitórias do Caruaru City, tanto na Série A2 como na Série A1, porque esse ano eles vão cair, infelizmente. Já tá, assim, eu não tô nem acompanhando matematicamente, mas eu acho que matematicamente já caiu. O Caruaru City hoje é o lanterna do Campeonato Pernambucano. Já pensou? Aí eu tive nas grandes vitórias do Caruaru City e esse ano a gente teve uma grata surpresa, que foi os 3 times de Caruaru, pela primeira vez na história, 3 times de Caruaru na Série A1. A gente trabalhou pra caramba, porque é jogo em cima de jogo. E aí eu fiz esse ano, os maiores foi Porto e Sport. A torcida do Sport sempre uma grande presença. Porto e Santa. A torcida do Santa também um público legal. E aí vamos ver agora que vai vir as finais aí. Santa sempre lotando, né? A torcida Santa Cruz é arretada. Pra não ter tanta polêmica, mas o esporte é uma vibe diferente. Hoje, o público maior, quando você vai, assim, o público mais pesado, ainda é o público do esporte. Agora, sim, o Retrô e Santa na Arena, que o Retrô tentou meio que blindar, porque, assim, Retrô e Náutico, o Retrô meio que liberou pro Náutico, assim... O estádio era todo náutico, praticamente, e a torcida do Náutico ficou no anel inferior. Eles meio que aprenderam com isso. No Retrô e Santa, eles jogaram a torcida do Santa pro anel superior. Eu vou ser sincero, eu me arrepiei, assim. Inclusive, estou arrepiado agora. Eu me arrepiei com a torcida do Santa, com a gritaria, com a festa. É o que eu digo, eu vi 3... Tem parelha, não, com a torcida do Santa Cruz? Eu vi 3 bons públicos de cada um dos grandes de Recife, né? Quando o Santa subiu pra Série B, eu tava no estádio. Realmente é um negócio... Eu tava no estádio quando o Santa subiu pra Série A. Ele subiu, ele saiu da C pra... Que ele teve aquela ascensão que chegou até a Série A, né? Então eu acompanhei. Eu sou tricolor também, né? Então eu acompanhei. Realmente é um negócio muito fora de série. É muito, muito bacana mesmo. Muito bacana. Então, pra mim, foram as minhas maiores experiências. Eu consegui ir pra um grande jogo de cada grande. Talvez o menor jogo foi o jogo da Série D do Santa, porque ali deu... Eu acho que não deu 20 mil pagantes, mas o do Náutico passou dos 20 mil. E o Sport Fortaleza, que foi a final da Copa do Nordeste, 40 mil pagantes na Arena de Pernambuco, lotada. Foi torcedor do Fortaleza, né? Sou torcedor do Fortaleza, mas eu trabalho com muito compromisso e seriedade na hora do comentário.
Mas tu muita ficou emoção. Ficou ali por trás na hora do gol do Fortaleza. Não, muita emoção. No jogo do Retrô e Náutico, que foi a final do estadual, eu fiz praticamente sem voz, foi o jogo talvez que eu sofri mais. E o meu primeiro jogo em loco no estádio, os torcedores do esporte vão lembrar, foi Decisão Esporte, aqui no Veracruz. O Sport jogando pelo quadrangular do rebaixamento. Perdeu. Puta merda. Quadrangular do rebaixamento. Não, o Sport goleou. Se eu não me engano, foi isso. O Sport Mas goleou a quase decisão. cai, Ó, quase cai. Só pra gente adiantar a pauta, Du, analisando um pouco os estaduais agora que você deve estar acompanhando, quem você acha que chega assim forte pro Brasileirão? Ontem, Ou um time organizado pra brigar, né? Teve até uma polêmica ontem. A HBO Max. A HBO Max não. O pessoal da HBO, né? Da TNT, né? HBO TNT. Eles lançaram uma lista dos melhores times do Brasil hoje. E o Flamengo não estava presente. Era Palmeiras, Atlético Mineiro, Fortaleza, Fluminense, Grêmio e eu vou me esquecer o outro. Isso eram 6. O Flamengo não estava. Gerou uma polêmica. Mas foi votação de público ou foi Não, do profissionais? eu não prestei muita atenção, mas eu acho que era da bancada ali, dos profissionais. Aí gerou uma A polêmica, galera né? não gostou do Vitor Pereira lá, velho. Mas eu acho que hoje o Palmeiras é o time mais organizado, não tem... Também acho. Mas faltam peças, não tem... Leila Pereira e o Anderson Barros aí estão devendo, inclusive o Andrei do Vasco, que vinha, do Chelsea no caso, não vem mais. E o Palmeiras continua sem contratar, sem repor. Mas tia Leila tá segurando a grana ou é porque eles estão avaliando mesmo, galera? Rapaz, eu acho que é ela segurando a grana e talvez até meio que fraco das estratégias, vamos dizer assim, sei lá. Eu acho Mas tu acha que o pessoal não tá ali querendo gastar mais com sabedoria, vamos dizer assim? Não, assim, eu entendo que hoje o Palmeiras talvez é o time mais inteligente do Brasil. Ele valoriza a base e o time titular. O time titular do Palmeiras não tem igual, talvez, na América do Sul hoje. O que é que tu acha que não deu certo aí no Flamengo? Porque ele tava com No Flamengo um eu acho... uma direção boa. Eu acho que legal. falta paciência de fazer um trabalho e manter esse técnico. Eu acho que o grande erro do Flamengo foi não manter o Dorival. Apesar do Dorival não ser também mas vinha dando certo. Pô, o cara ganhou a Libertadores, cara. Tu vai trocar o cara no fim do ano. Com o Mundial vindo. Como é que tu vai dar sequência do Mundial pro cara? E vai trazer o Vitor Pereira que no Corinthians não ganhou nada. E mudança de administração, cara. Não ganhou nada. O cara não ganhou nada. O cara não... É porque, assim, o Flamengo e o Corinthians são os queridinhos do Brasil, da mídia. Você consegue ver isso. Assim, quem não vê é porque não quer enxergar. Então, você como é que fala? Não manter o Dorival... Quer dizer, não manter o Dorival e trazer o Vitor Pereira. Porque o Vitor Pereira foi muito exaltado por um trabalho que não existiu no Corinthians. Porque ele tinha o mesmo elenco do Silvinho e o Silvinho foi demitido por conta de uma derrota ali aleatória. Não que o Silvinho seja bom. Mas o Vitor Pereira foi só gogó. Aí o Flamengo não manteve. E aí hoje está numa turbulência muito grande. Voltando para a pauta dos estaduais que o Wallace falou. Eu acho que o Palmeiras é favorito de São Paulo, mas eu acho que ele vai ter dificuldades ali com o Corinthians ou com o São Paulo na final. Se os três chegarem ali, né, nas semifinais ou final. Eu acho que o time do Corinthians tá bem ajustado por conta de bons valores individuais. E o do São Paulo, eu acho que o Rogério Ceni... É porque é muito difícil o Rogério Ceni... O Rogério Ceni é estrela. Não, ele é o maior jogador da história do São Paulo, talvez. Então, pra ele ser técnico, é muito difícil. Eu acho que ele tá melhorando. Eu sou São Paulino. Eu acho que ele tá melhorando. Falta muito. Eu acho que ele é um dos melhores técnicos do Brasil. O pessoal você falou da TNT, o pessoal da ESPN comparou muito o estilo de início de carreira do Tele Santana com desse cara do Corinthians que você tava falando. Com o Vitor Pereira? Ou o Vitor Pereira? Não, o cara que assumiu o Corinthians o agora. O Lázaro hoje? O Lázaro. Diz que ele tem uma escola muito parecida com o Tele Santana e ele confirmou na coletiva, na última, que o Tele Santana era uma referência pra ele. É um cara organizado, mano. O cara, né, ninguém sabia do cara, viu? Ninguém conhecia o cara. Ele é da escola do Tite, né? Tanto que, assim, o que falam... é que o Lázaro tá esquentando o banco pro Tite. Quando o Lázaro sair, o Tite vai voltar. Tu acha que o Jorge Jesus volta pro Flamengo? Ele não vai continuar no Galatasaray. Rapaz, o Jorge Jesus é acho que é a pedra no sapato de todos os técnicos do Flamengo.
E eu Foi o cara que marcou, né, velho? eu acho que ele daria muito. Assim, né? Não sei se ele daria certo, mas eu acho que ele podia ser um nome muito forte pra seleção. Porque tem a pauta técnica da seleção. Cogitamos isso né? até aqui, num dos episódios do Bruto. Cogitamos. Foi, a gente cogitou. Eu tô achando que quem vem é o Ancelotti mesmo. Ainda mais eu acho que se o Ancelotti ganhar a Champions de novo, porque o Real é foda, né? Eu acho que ele Esse ganha. time, o sai jogo por do Real foi foda Foi com o foda, Liverpool. esse mano. aí foi demais. Acho que ele ganha, sai por cima e vem. Eu acho que o Ancelotti, pra mim, e o Ancelotti antes mesmo de ter todo esse burburinho dele, eu já considerava que ele, pra mim, era um dos melhores técnicos, isso de fato, mas um dos melhores pro Brasil. Ele se dá muito bem com o jogador brasileiro, sendo que é complicado, né? O cara mora lá, não sei nem onde é que ele mora, mas ele italiano, sei lá, o cara tá lá em Milão, em Roma. Pô, vim morar no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Rio, né, que é onde é a sede da CBF. É uma mudança e De tanto cultura. para um senhor de 60 e tantos anos. Será que ele quer morar? Ou será que a CBF vai liberar? Vai querer ver as mulatas lá em Ipanema. Vai lá em liberar ele Copacabana. pra morar na Europa? Porque ele também pode morar na Europa. Ele não precisa morar Ele aqui. vem pra treinar, Vamos matar o velho. Vai ter muito que o cara fazer aqui também. O calendário da seleção não é totalmente Brasil, não, porra. Mas eu acho que o Jorge Jesus podia ser um belo nome pra seleção. Eu acho que ele. Agora o Jorge Jesus é bem arrogante, né? Assim. Mas ele daria muito certo. Eu acho que. Por exemplo, o que eu queria pra seleção brasileira era que não fosse um técnico que abaixasse a cabeça pra CBF. Fosse um técnico que. E aí a gente tem poucos nomes. Seriam os de primeira prateleira, Guardiola, Ancelotti, enfim. Vamos falar só Guardiola e Ancelotti porque são os que foram mencionados. E aqui no Brasil, ou pelo menos técnicos passaram pelo Brasil, na minha opinião, só o Jesus ou o Abel. Ô, Dudu, você acha que o maior adversário da seleção brasileira é a CBF? Eu vou dizer como torcedor agora, né? Eu era muito apaixonado pela seleção e hoje eu não tenho paixão nenhuma. Acompanhei Que virou política, né? E eles distanciaram o brasileiro da seleção, né? A seleção não joga mais aqui. Quando é que a seleção jogou na Arruda? Foi, eu acho que com o Paraguai na Copa, não sei de quando. Quando é que a seleção jogou no Castelão? Há muito tempo. Exceto Copa 2014, né? Mas faz muito tempo. E nem empatia, né? O torcedor tem mais com esses jogadores, cara. Não. Antigamente eu sabia todas as datas da seleção brasileira. Hoje alguém chega e diz, vai ter o jogo da seleção hoje? Com quem? Eu lembro que amistoso o pessoal parava pra assistir E amistoso. é o que eu ia dizer, eu não vou nem muito longe, eu vou dizer assim. Fazia festa, não era só parar, fazia festa. Não, eu porque vou- a gente ia ver futebol, Eu cara. vou dizer assim, de 2012 pra cá com o boliche aberto, o boliche a gente sempre explorou o jogo de futebol. 2012 não tá tão longe e já não tinha tanta paixão, mas a gente ainda tinha uma Copa América, uma coisa pro pessoal ter um aquecimento ali de querer ir ver o jogo, tomar uma cervejinha e tal. Hoje, assim, Copa do Mundo sim, mas se for amistoso, Era um esquece. motivo de uma festa, de uma reunião de amigos. Era a seleção brasileira. Amistoso, principalmente se fosse jogo oficial. Aí era que era mesmo. Hoje não tem, cara. Tô dizendo a você. Às vezes eu sei que a seleção jogou quando no terceiro Quando jogo já antes, aconteceu. Não Quando já faço, aconteceu. eu também não faço esse acompanhamento. Acredito que igual a mim tem muita gente aí. Eu que ainda acompanho por conta que sou do meio, eu não assisto jogo da seleção. Não assisto. Pronto, de toda a minha história do rádio, breve história, né? Eu fiz um jogo da seleção, que foi um Brasil e Peru. Foi até engraçado, a gente fez do estúdio, né? A gente fez em parceria com a Rádio Clube. E era um narrador e um comentarista de lá, e um repórter. E era um repórter, João Neto. João Neto e eu fazendo do estúdio da Rádio Cidade. E, assim, foi o único jogo que eu fiz, um jogo da eliminatórias. E, assim, tesão zero, assim, tipo, de fazer o jogo da seleção. Qual o ídolo que tem? A seleção muda tanto, tem pessoa que a gente sabe nem quem é. Antigamente nós sabíamos fazer a escalação da seleção. É isso que eu falei, não tem Era um empatia, time não. pô. entrosado, cara, era tudo bacana. E a era Neymar também, o Neymar muito antipático, assim. Eu gosto dele como jogador, mas como relações públicas, assim, ou como representante da seleção, eu acho ele muito fraco. Porque eu acho que nos momentos apertados ele meio que se esconde. Foi igual o técnico, E né? no momento de glória ele quer aparecer. Pronto, o Tite, pra mim, é a maior decepção de seleção brasileira dos últimos, Pra ele conseguir dos ser últimos pior. 10 anos, ou pelo menos desde 2000, desde Dunga, que é ali em Pronto, 2010. ele conseguiu ser pior do que Dunga. Ele é muito antipático. Não, e eu tinha muita expectativa, apesar do Tite era treinador do Corinthians, né? Eu falo, não, o Tite vai dar certo. E ele começa todo mundo bem. pensava. Ele começa bem, mas aí, pra mim, onde é que a CBF errou a mão? Quando ele não saiu depois de 2018. Sempre foi assim. Você perde, você sai. Aí você dá chance a outro. Por que manteram ele?
Aí, na minha opinião, mantiveram ele porque ele baixava bem a cabeça, ele obedecia, tava dentro do... Tava muito confortável pra CBF. Tava muito bom pra CBF, tava muito bom pra ele também. Aí eles fizeram... Aí 2022 foi um desastre novamente, porque o jogo, eu avalio que o jogo... A seleção foi enganação. A gente fez um bom jogo contra a Sérvia, aí a gente teve um jogo muito difícil contra a Suíça, que venceu. E aí teve um jogo festivo contra Camarões que aí tomou no papeiro, né? No velho papeiro. Então perdeu. Mas aí mesmo com essa derrota, não conseguiu meio que dar uma baixada no... Aí vai pra uma Coreia do Sul muito fácil. E aí pronto, aí o povo botou a seleção em outro patamar, né? Vamos dizer. E aí contra a Croácia, a forma que o jogo descorreu, e eu assisti numa casa de uns amigos, né? A gente discutindo o jogo, durante o jogo... E eu falava, cara, tá ruim esse jogo, não tá legal, não tá legal, não tá legal. E o 0x0, o 0x0, não tá legal, não tá legal. Aí numa bola aleatória, né, numa bola solta, o Neymar faz aquele puta golaço, né, um grande golaço mesmo. E aí a gente vai transcorrer o segundo tempo, a gente numa falha ali do time em si, num apagão literalmente. O time sofre 1-1 e aí já não tinha mais tempo. E aí vem, pra mim, o ponto-chave. E eu não vou fugir disso. E eu tenho um colega pra confirmar também. Quando saiu a escalação dos pênaltis, que era Rodrigo vai bater o primeiro, eu virei pro colega... Todo mundo falou isso, mano. Não, eu virei pro colega e falei, cara, não, isso aí não tá certo. Não tá certo. Antes dele perder, né? Não tá certo. Aí ele perdeu, aí eu já falei, ih, azedou aí. Aí assim já vai, o time tá ganhando, chega no final, toma um gol... A desmotivação, quer queira ou quer não, a desmotivação bate, cara. A gente passou cara. a Copa inteira com o Vinícius Júnior dando show lá na lateral, correndo feito um louco. As substituições do Tite, exato. Eu não entendi nem um pouco as substituições dele contra a Coreia. O Tite é pior do que o... E se ele tivesse com a galera, pelo menos mantido o time, tá, vamos pro pênalti, mas pelo menos no pênalti a gente chegasse sabendo que a galera que tava jogando muito, que tava voando, mano. Ele colocou uma galera... Não, e outra coisa, a grande diferença, muita gente ficou assim, mas aí você vai ser um vidente, como é que você vai... Mas o Neymar não ter batido um pênalti... A diferença da Argentina é você morrer com paliais. Tu acha que o Rodrigo vem no Neymar batendo o primeiro pênalti? O Vinícius Júnior que joga com ele no Real, o segundo. Você acha que ele não ia bater o melhor porque ele bateu? Mas tem uma coisa que até Vanduí pontuou aí que realmente é importante falar sobre o Neymar. O Neymar deixou pra bater por último porque ele quer ser a estrela do negócio. Não então foi ele, mano. Não, eu sei, mas assim, geralmente ele que bate os últimos pênaltis. Eu acho, Wallace, que a gente nunca vai saber. Eu acho que é um comum acordo ali. Eu também acho. E outra coisa, na regra nova, que não é tão nova, mas ele que também surgiu esse ponto, né? Beleza, ele não vai bater o primeiro. Mas o pênalti do Marquinhos, o quarto pênalti, ele podia, entre ele e a equipe dele, né? Ali, o técnico, os outros jogadores, podia ter dito, não, meu Padiais vai bater o pênalti agora. Porque o Neymar é considerado um dos melhores batedores de pênalti do mundo. Morreu com o Padiais. Morreu com o Padiais na mão. Não, você vê a final, pô. Começa a bater é Messi, pô. A final, já motiva os ouro. A final contra a Alemanha da medalha de ouro. E o Mbappé na França. A medalha de ouro. Ele bateu o último pênalti, pô. Então, assim, aí o cara saiu, ele como fez o último gol, né? Aquele negócio saiu todo. Xingando todo mundo, que ele brigou com o torcedor. Exatamente. Teve um amigo meu que fez a comparação da seleção ganhando a Olimpíada, que não tinha ainda no repertório, com a Copa do Mundo. Eu mando ele tomar naquele lugar, velho. Porque pra mim a Copa do Mundo é muito melhor que a Olimpíada. Claro. Não, tem no grupo da rádio, a gente tem um grupo que a gente chama Transmissões Rádio Cidade, né? Que é onde a gente bota as escalas e tal. Aí tem uns apaixonados por Neymar lá, inclusive Mário Flávio, um abraço. É o grande, inclusive ele é proibido falar mal do Neymar no grupo, né? Brincadeira, mas aí tem Mário e outros ali que são os ultra mega defensores do Neymar e tem a galera que desce a mamona no Neymar. Eu digo, eu não tenho nada contra o Neymar jogador, eu acho que ele joga muito. Ele é craque, é. Mas quando vai pro psicológico, pro relacionamento, pro capitão, que ele não é, vamos dizer, mas ele é o líder técnico, ele é muito... Não, assim, é uma desgraça. Se for comparar com as feras aí, que é o Messi e o Cristiano Ronaldo, na hora do vamos ver mesmo, os caras botam a bola debaixo do braço e resolve, né? Não, e aí uns colegas de lá, inclusive o nosso narrador Nildo, a gente tava tendo uma discussão essa semana, aí Nildo disse, mas ele ganhou a Olimpíada, que era o desejo... Nildo, só se eterniza, na minha opinião, né? Copa. Só se eterniza quem ganha a Copa. É verdade.
Messi eternizou agora. Era o título que faltava pro cara. Porra, vai se o fazer a pauta Messi, de que é carro o toda aí, né? Messi, faltava a Eu Copa faço pra aqui ele. rapidinho. Tá, então beleza. Então vamos dar continuidade aqui ao Brutus, que vai acabar nosso tempo. Tem a pauta de carro que Everton trouxe pra vocês, que ele é vagabundo, que ele fez 2 semanas aí. Aí agora ele vai fazer. Ele Trouxe vai um monte de falar coisa bem legal. agora da Rene. Não, sério, eu li ontem e falei, caralho, se empenhou, mano. Ficou muito Porra, legal, mano. Eu sempre me empenho, cara. Não, porra nenhuma. Havia. Eu vou perguntar Dá uma ênfase só rapidinho pra gente ter começado. Du, essa parte a gente vai falar de vários assuntos, você pode dar sua opinião também. Certo, Fica à vontade, Inclusive, tá? inclusive eu fiz até vou fazer até uma brincadeira contigo aqui. A gente fez um curso juntos, né, Dudu? A nossa paixão também é carros e tal, né? Então, assim, a gente conversa muito, né? Então, Ah, peraí, eu te falei que eu tô com a A320, tava cheio de formiga e mini-aranha dentro do carro. Minha filha deve ter jogado algum doce dentro do carro. Eu não achei o doce. Não? Aí eu lembro que eu falei contigo? Achou as aranhas. Não, aí eu me emputeci. Não, eu tava entrando no carro, ligava, elas saíam assim, mano. Juro pra você. Aí eu me emputeci e comprei aquele Mortem que mata. Que é específico Acredito, pra inseto rasteiro. Aranha, formiga doceira. Jogou porra mortem toda. dentro do carro. Cheguei de noite, mano, joguei assim. Não joguei no tudo, que nem você falou pra mim. não, esse maluco queria jogar Aí eu veneno. peguei, joguei nos bancos, joguei embaixo, levantei os tapetes, fiz a porra toda. Mano, no outro dia. Eu abri, mano, me parecia uma selva de bicho morto dentro do carro, mano. Mortem. Mas resolveu. Ah, então Eu vou sim. agradecer a Everton pela dica. Não, essa semana teve algumas pessoas que me perguntaram, agora em 2023, quais eram as opções de compra de primeiro carro, né? Pra adquirir como primeiro carro. Então eu fiz uma listinha aqui. Mas primeiro eu vou falar aqui umas 9 verdades sobre o mundo automotivo e tu vai dizer se concorda comigo ou não, tá? Vamos lá. As estimativas apontam que 30% dos carros brasileiros têm a quilometragem adulterada. Ah, isso é Certo. fato. Isso é Certeza. fato. A gente diz no Isso é um mundo... país, velho. A é gente pau. diz que o brasileiro, ele compra baseado em quilometragem. Isso. Então ele não tá nem olhando o estado do carro. Ah, tem 20 mil quilômetros. Não, esse aqui tá bom. É. Vai. Cara, Maré e Peugeot foram carros à frente do tempo, né? E não tinha mecânicos qualificados para dar manutenção. Fato Concorda? também, fato. Concorda? Nada como maré turbo. Tu vai me odiar nessa agora, tá? Ó. EcoSport, Kicks, Nivus, Renegade, HRV e similares Já tive 2 desse aí, 2 da lista. não são SUVs e sim crossovers. Como é? SUV de shopping. Nada como um lojista de shopping, Da como um Shopping, SUV da de Shopping. shopping. Um SUV de shopping. Ó, esse aqui vai pra Madeira. Se colocar 30 conto de gasolina, Gasolina de pombos. tem que ser de pombo. colocar 30 reais de gasolina no carro, não faz você gastar menos. Faz você ir mais vezes ao posto, porra. Tem que verdade. encher o tanque todas as Mas vezes. isso é recomendado até pelo fabricante. Assim, não pode deixar chegar ali na reserva de um quarto. Até porque tem as condensações, tem as misturas dentro do tanque. Isso. Você tem que chegar metade dali, já vai para o... Não, Exato. até uma dica, né? O que eu faço é, meu viciado, eu encho o tanque, né? Aí eu uso tudo assim, uso até o limite que eu vou usar. Quando eu chego na bomba, aí eu vejo quanto eu rodei no odômetro e quantos litros eu abasteci. Divide, dá a média, aí você pega a média real. Isso. Porque hoje, no computadorzinho, ele vai dar em torno de 0,5 a mais. Se lá no computadorzinho tá marcando 7,5, teu carro faz 7. Tem em todo instrumento de medição ele tem o erro, né? Exato. Mais ou Aí menos. dá 0,5 Tem um a pra mais. mais e pra Ponto menos. 3 a 0,5. Aí a mais. você fala na bomba, aí é o real. É o real. Eu sempre falo, a média real, quando eu falo com algum amigo, eu falo, a média real do meu carro, Renegade, inclusive. Eu tinha planilha de Excel, mano, pra... Ah, para, sério, mano? Pra fazer Vai tomar no cu, eu mano. tenho um grupo comigo, abastecimentos. Toda vez que eu abasteço, eu marco a data e Ó, dou a média. Cara, tem um grupo com ele mesmo, mano. Depois da vários pandemia, grupos comigo mesmo. depois da pandemia eu não consigo fazer mais isso. Eu rodo a semana incompleto. Porque um dia antes de fechar tudo, eu parei no posto e tinha completado o tanque do meu carro, né? Então assim, eu passei... Não, na pandemia não. Quando teve a greve dos caminhoneiros. Na greve do caminhoneiro, A greve. Teve a Eu greve. tenho uma Então, história engraçada, eu mas também, não foi a vou- eu mesma não vou- coisa. eu não aí vou alongar eu rodo tanto. a semana incompleto. Porque num dia antes de parar, que deu aquela agonia nos postos, eu tava com o tanque cheio. Então a greve toda eu consegui vir trabalhar de carro tranquilo. Comigo foi a mesma coisa, te juro. Um dia antes de os caminhões fazer a porra toda, eu abasteci o Tiguan. O meu recorde do greve dos caminhoneiros foi 6 da tarde às 3 da manhã, na fila. Cara, Nossa. Não foi Cris que passou quase isso também? Também. Foi. Ele Então vamos lá. Então colocar os 30 reais não vai economizar porra Nunca, nenhuma. jamais.
A não ser que seja o Argo de madeira É com isso. a gasolina de palma. Ou se você tiver uma namorada no posto. Exato. Que aí você vai lá mais Exato. vezes pra ver ela, né? O freio de mão do carro é pra ser puxado sem apertar aquela porra daquele botão, tá? Tem que puxar Ó, sem apertar o agora botão. Tem gente que puxa com o botão. Tem. Ei, pra bater nos haters. O charme é o do Renegade- barulhinho. Ei, pra bater nos haters do Renegade, o meu é eletrônico, né? seu é O meu é eletrônico, freio de mão eletrônico. Ó, É, carro de Nutella. único dono não é sinônimo de carro bem cuidado. Carro? Carro de único dono não é de sinônimo forma de carro Por bem quê? cuidado. Porque vai depender do dono. Pois é. Eu conheço Isso é verdade. um cara que vendeu um carro com Carro de 12 mil garagem. quilômetros rodados. Ele passou um ano com o carro, mas dentro desse ano ele não trocou o óleo sequer uma vez. Nossa senhora. Ah, eu tenho uma história dessa. Um dos primeiros carros que eu tive, eu não sabia que precisava trocar o óleo. Uma vez eu tô numa highway lá nos Estados Unidos, começa a sair fumaça do ar-condicionado. Aí, pra fazer a história curta, eu tive que parar, o carro foi rebocado. Quando o mecânico foi lá, ele disse, tu bateu o motor, porque tu nunca trocou o óleo. Era um Mazda, eu não vou lembrar o modelo, mas era um sedanzinho Mazda 1992. Eu tinha comprado ele por $800. Eu acho que foi o melhor carro, a melhor compra que eu fiz na história, porque ele era muito bonzinho. Depois disso, eu tive uma sucata que foi... O Renegade perdeu pro Mazda. Mas o Mazdinha, e foi o primeiro carro... E econômico, hein? Foi o primeiro carro stick que eu... Na marcha mão, na mão. porque eu só dirigi automático. O carro bom Aí, comprar o carro dele. $800. Não, hoje eu sei cuidar, viu? Hoje eu sei cuidar. Inclusive, Aprendeu. até vitrifiquei meu carro todo aí, né? Isso. É. Ó, a sétima aqui. Consórcio não é investimento. Tá? Nunca foi, cara. Ei, pra mim é poupança forçada. Eu vou falar porque eu gosto de consórcio. Essa Pra mim porra é não é poupança investimento. forçada. E pra finalizar Inclusive, aqui... tenho 2 cartas. Porque você paga com muito menos juros, né? E com certeza. E Ó. você força a poupança, né? Não... E aqui é pra encerrar aqui, né? Não, tem mais um aqui. Todo GM acende a luz da injeção. Se o de Eita, o você... Astra. Eu Se- tive um Astra também. Se o seu ainda não acendeu, O meu não chegou a verifica acender. se a lâmpada tá queimada, tá? Cara, e esses dias eu tava vendo no YouTube uma galera reclamando do tracker, do Jaú 2223, que do nada os caras tão pegando assim A GM 120, tem umas malações. 130, Eu não gosto de GM, não vou mentir. 120, 130, o painel do nada do tracker. Nunca teve esse problema no tracker, mano. É um dos SUV mais vendidos que tem. Do nada o painel mas tem um- apaga, acende e fica só a luz da injeção. É. É, tem uns E a malações. última? E a última aqui, o UP não é esportivo. Não, nem fudendo. Nem o TSI, Nem o nem o TSI. TSI. Não, Ó, foi, vou contar um negócio pra vocês que esse dia eu tava zoando. Peguei a 320, embarquei aqui, eu tava no modo, quando eu pego a BR, eu pego no modo esporte, não vou mentir não. Aí, 180, 200, O fácil. Renegade também tem modo esporte. Aí, Com aquele tapetezinho. do nada, veio eu tava no 120. Eu nem tava no esporte ainda. Do nada, um farolzinho atrás de mim. Aí eu Um up. peguei, juro, mexendo no celular, tava errado, mexendo no celular, deixei o cara passar. Quando passou, mano, era um up branco, com uma roda mais estilizada, pinça vermelha, que deu pra ver que eu tava no TSI, jogando. com certeza. certeza. E deu cacete. Eu falei, não, mano. Eu joguei o celular de lado. Eu fico muito puto com essas coisas. Eu joguei o celular do lado, e esporte. O ronco já subiu e eu fui, mano. Aí quando eu colei atrás dele, eu, toma. Toma também. Parecia uma caixinha. O Saiu? troco, olha o troco. Ele não quis sair, mano. Aí outra coisa errada que eu faço. Quando não sai da minha frente, eu ultrapasso e paro na frente e fico pisando no freio. Isso é bom, né? Eu Obrigado, faço, viu? eu faço. Quando mano. eu ver uma BMW perdendo, Eu tem esse faço, cuidado. mano. Eu vê faço uma bruxa. direto, meu amigo. Nossa. Aí ele foi reduzindo, porque ele viu que eu alcancei, ele foi reduzindo, ele ficou pra trás. Não é bonito? Ele quer chamar pro racho? Então vamos, caralho. Aguenta, Ó, pô. vou continuar aqui, né? Vai falar alguma coisa, João? Não, tranquilo, Vou vai. continuar aqui, ó. Prossegue. Saiu uma lista essa semana dos itens de carros usados que as pessoas levam mais em consideração na hora de comprar o carro, né? Quilometragem. Não. Em primeiro lugar, o ar-condicionado. Todo carro sai, né? fato. Segundo, vidros elétricos dianteiro. Terceiro, travas elétricas. Quarto, a direção elétrica. O meu ainda é hidráulica e realmente faz uma É diferença. pesado. É pesado. Eu dirigi Hoje em dia é ele. pesado. O quinto é o airbag, né? Sexto, alarme. Sétimo, freios ABS, né? Oitavo, o desembaçador traseiro, realmente é muito importante. Câmbio automático, realmente hoje em dia eu sofro na pele, porque eu já tive um automático, eu tô no manual e para viajar é sofrido. E o último é o airbag para o passageiro. Então, são essa lista de itens que o pessoal leva em consideração na hora que Mas tá isso buscando tá um no- Tô carro. ficando sabido, cara. Ei, tá numa ordem ou é uma ordem aleatória aí? Assim, vai do 1 ao 10. Então as pessoas vão eliminando. É, se for- Mas se primeiro tem que ter ar-condicionado. Não, Hoje se em- for- Não, eu top. vejo a evolução aí, cara. Antigamente é o que você falou aí. Era pela quilometragem. Eu já vi, Exato. eu tive uma experiência. Eu tinha lá nos primórdios, tinha um Corsa 4 portas e fui repassar. Fui
negociar. Aí cheguei lá e, enquanto alguém me atendia, eu vi um similar ao meu. Aí parecia um sabugo de milho, cara. Aí eu fui olhar, quilometragem menor do que a minha. Falei, caramba, velho, aí não tem nem pra onde ir. Uma concessionária. Essa cultura é complicada. Tem gente Muito até que bom. me pergunta, ainda vai falta finalizar aqui rapidinho. Tem muita gente que me pergunta como descobrir se o carro tá com a quilometragem adulterada. E eu respondo, né, que se Até visualmente o cara... tiver alguém que consiga identificar e dizer, não, tá adulterado, esse cara vai ficar milionário. Não, é indícios de manutenção. Mas e aquele de aplicativo do... conservação, né? Eu tava Que é o gritando. mecânico Pô. próprio, que acho que é Eng, se não me engano. Ele é europeu. É uma startup que criou ele. Aqui no Brasil vende dele. Quando você conecta ele no carro, e principalmente os carros alemães, você conecta ele no carro, ele Ele de te diz a imediato, real, né? ele te diz o que tá rodado na real no motor. Aí você vê, caralho, o motor tá rodado 100 mil e o carro tá com 80 mil? Porra, é essa? Ó, deixa eu só falar aqui rapidinho aqui, que teve gente que me perguntou qual o primeiro carro para comprar agora em 2023, né? E eu fiz uma listazinha aqui e vou falar aqui bem rapidinho, né? O Renegade tem que estar no top 3, Calma, né? tem Mano, calma. o Renegade tomando o cu, velho. Ó, A Rene. A Rene. primeiro carro usado de 2023, eu fiz uma listazinha aqui. Eu vou começar É para quem usado, tem não recomendo. usado, usado. Não Pra quem- recomendo. não, que eu recomendo assim ainda como compra para 2023. Não, eu tô dizendo, é que o Renegade 1.8 eu não recomendo. Não, mano, o também 1.3 Turbo É uma esponja. Ó, Celta, a partir de 2018, você encontra pela tabela FIP R$17.000. Agora a tabela FIP de 2023, Bota 20% também aí. certo? O Corsa C, 1.0, 1.4 e 1.8. De Corsa C? Corsa Sim. C. Que Corsa C? Aquele que a lanterna desce assim na mala. Sei, eu sei. E tem Ah. a sedã também. Então ainda é uma Corsa boa... C, primeira vez que eu vejo que se Corsa. De 2008 em diante, né? Você encontra aí a partir de R$19.000. O Fiat... Então o Celta é mais barato que o Corsa C? Isso, é mais barato. E muita gente esquece desse carro. Mas em conforto o Corsa é melhor que o Celta. Exato, com exato. certeza. Mas assim, eu tô falando do mais baratinho para aquele O cara que Kinder quer Ovo. começar com um carro e tá com pouca grana, né? Os Fiat Palio Fire. Essas Eu versãozinhas tive Fire. o Celebration. Super econômico. 1.0, 1.4. Em especial aquele Palio LX, que é a versão AG4. Tá? Esse carrinho é muito bom. De 2010, um carro desse 2010, você tá comprando aí em torno de R$29.000. Tudo isso? Caramba, velho. Sério? É FIP, né? Que É ele tá FIP, falando. Então vai ser um eu tô, pouquinho É, eu tô me 20%. baseando por FIP, tá? De 15% a 20%. Honda Fit, modelo 2008, o manual, tá? O manual, automático o não. automático é Você está encontrando aí em torno de R$31.000. Ela fez o problema Tá. do tubo de água. O Renault Vocês conhecem Sandero. a história do Fit Batido? É um arroba no Instagram. Arroba Fit Batido. Aí eles dizem que todo Fit sempre foi batido. O Fit sempre bate em algum canto. Aí depois vocês acompanham. Vamos lá. É humor e automóveis. Arroba Fit Batido. Ó, a Duster. A Duster de 2008 em diante, né? É um carro valente. É um Robusta. trator, um É tratorzão. robusta. Tratorzão. Muito bom. Ford Export 1.6, a manual, tá? A partir de 2010. Você Tratorzão tá também. comprando a partir de R$35.000. A Duster, aliás, aqui 1.6 manual 2012, aliás, a partir de R$44.000 você já tá encontrando um carro desse aí no mercado para comprar. Aí vai ficando um pouquinho mais caro, né? HB20 1.6, 1.0 manual, automático. HB20, mano. HB20 muito bom. De 2013 em diante, você encontra por R$43.000. Vou fazer uma observação. Se for comprar o sedã, dá preferência sempre por motorização 1.6. Eu já vi motor daquele carro bater 1.0, porque é pesado para carroceria. Tá. Inclusive, o nosso colega Rogério, né, arroba Carro Perfeito, ele disse que os proprietários do Hyundai, do HB20, têm uma tendência melhor do que proprietário de Onix, vamos dizer assim. Então, os HB20 são tendem a ser mais bem cuidados. Esse vídeo Do Onix que o sendo Onix. Uber? Tira- Carro para transporte público? Tirando o Digo, né? Que o Digo tá uma lata de Não, lixo. mas porque também Igor é um ponto fora da curva, né? Aí, Onix ou Prisma, 1.0, 1.4, tá? Esse carro, a partir de 2013, você encontra por R$39.000 hatch. Só vou fazer uma observação na questão do automático. Toma cuidado com o câmbio, não que o câmbio seja ruim, o câmbio automático, mas tem que fazer a troca do óleo dele, tá? E no Tem que manual ver se foi trocado tem que ver se foi o trocado. óleo. A cada 50.000 é recomendado trocar. No manual, não Inclusive, diz isso. quem comprou meu Kicks aí, lá, alô Petrolina. Foi pra Petrolina? Tem que trocar, né? Tem que trocar o óleo. Ficou se amarrando pra trocar. Tem que trocar o óleo, E pra porque o meu tava no limite. E pra finalizar aqui, um carro que é feio, mas eu acho um carro Tu bacana. vendeu pra um cara de Petrolina e veio buscar? Não, é porque a Bari, né? Tu pegou da entrada, Tu entendi. entregou lá na... Os usados Vão da pra lá. Bari, eles vão pra Petrolina, Tu porque entregou- lá é a base Tu conseguiu deles. quanto no Kick? 65. Sério? Que ano que ele era mesmo?
2017, 18. Tinha Agora, pra 90 mim, mil quilômetros. Pra me vender por 65, ele não quis vender esse fresco. Mas tu queria pro 65? Eu pagava no Ai, carro. tá vendo, rapaz? Falta de comunicação. Pra finalizar aqui, o Etios 2013, tá? O Carro hatch, o feio, sedã, só é carro. feio, mas é um carro muito bom. O 2013 você tá encontrando por aí a partir de R$36 mil, 36.700, tá? Esse é um modelezinho de entrada. Eu acho que foi o Mas pior dá carro que a preferência Toyota 2013. criou, mano. Cara, ele é feio esteticamente. Se você não vai Mas ele é ligar... robusto, né? Mas Não, ele é um o carro Etios muito ele é bom. muito feio, mas é um carro muito bom. O que ele tem de feio, ele tem de bom. É um carro muito bom. Resumindo. Então é coisa pra caralho. né? Só pra encerrar o dos carros, eu acho que... só pra falar um rapidinho sobre a compra do Renegade, porque eu optei por ele, né? A Jeep hoje é o maior desconto pra CNPJ. O meu carro já era no nome da empresa, então eu só troquei. E pra puxar o gancho do consórcio, né? Aí eu tinha uma carta de crédito já bem avançada, aí eu contemplei ela e, como é que falei? Aí fez o casamento, né? E aí eu consegui... Tava falando pra Wallace já fora daqui, a Jeep é 8% e na época tinha uma promoção de Black Friday, mais 2%, foram 10% de desconto. Ela é 150 de tabela, ela saiu por 135, ainda ganhei uns acessórios. E aí eu acabei trocando e eu tô super satisfeito. Que bom. O motor é muito positivo, diz que a 1.8 ela fica se arrastando, mas a 1.3 ela tem uma resposta muito boa. E de conforto e tecnologia, bicho, eu não sei o que é que tem de melhor, né? Nessas marcas que vendem mais aqui no Brasil, né? Eu não sei o que é que tem de melhor do que a Jeep, não. Realmente surpreendeu e aí por isso que eu acabei trocando o carro. Tem um negócio pra falar que acho que umas 2 semanas atrás a gente influenciou um amigo meu, vizinho, né? Que foi ver a porra do Renegade, mas aí a mulher dele que assiste a gente falou, mano, vamos ver outro carro. Ele não comprou a Renegade. Mas assim, também... Mas é por isso que eu te falei, porque ele comprou a Compass, por isso que eu te falei. Não, então, a linha que eu comprei, porque são 3 linhas do Renegade hoje, é o Sport, a Longitude e o S. O S os motores são os mesmos, porque não tem mais Renegade Diesel. O S é 4x4 e a Longitude hoje é a top de linha, vamos dizer, mas é um intermediário, porque eles têm uma pretensão, não sei quando, de lançar o Limited, que existia antes do Renegade, o Limited não existe mais. A Longitude é bem completa, mas não é totalmente completa. O Limited é o que? É 4x4 a diesel. Não, é o S. Quer dizer, o Limited era... Não, o Limited tinha gasolina também, mas era o que era o top antes, né? Hoje é o S e hoje o Limited não existe mais. O Longitude teoricamente, é o intermediário, mas sem ser 4x4 é o top de linha. O Renegade ele foi um pouco injustiçado, porque as primeiras versões eram com o motor da estrada. Aí para o peso do carro... Concordo. Não era legal. Então, assim, hoje eu enxergo como um bom carro. Eu acredito que foi uma boa compra, né? E do forma que ele comprou aí também, achei Inclusive, semana passada eu tava vendo um Renegade do lado de uma X7 preta aqui. Acho que é a única que tem aqui na região do Agreste. O cara tava aqui em Caruaru, mas ele é de Santa Cruz, se não me engano. Ele tem um Tesla e uma X7. Porra. Eu não sei o que o cara faz, ele anda com os carros da porra. E ele vive aqui em Caruaru. Meu amigo, o Renegade, bota 2 dele pra ficar perto da X7. De tamanho, assim, ó. Aí... Pega um pouco do que você falou, porque o motor da estrada já tava acostumado a pegar um carro com caçamba um pouquinho, mas colocando um carro com carroceria. Exato. Não foi, mano. E só pra fazer um jabazinho aqui pra finalizar, se você tá pensando em trocar o seu carro no usado, procure a Higienize lá, procura lá no Instagram, fala Tem comigo que criar lá. um pra avaliação de carro, porra. Não, mas me procurando lá eu atendo, pô. Tá querendo trocar o carro? Procura a gente lá, que a gente faz toda uma avaliação pra você sair fora de furadas aí, né? Comprar um carro que foi batido, carro de leilão, né? Esses carros aí que o pessoal diz, só era pra minha esposa levar as crianças na escola. Quando você vai olhar, o carro passou enchente, foi de leilão. Único dono. Esse papo de único dono, não cai nisso aí, tá? A gente faz uma vistoria pra você te garantir a melhor compra possível. Muito bom. Vamos então para a parte final aqui do Pinga Fogo, que a gente faz com os nossos convidados e quem tá na porra da mesa. E no final a gente faz o jabá das empresas do convidado, que a gente não fez até agora, porque já fizeram. Foi. A gente falou de tudo, menos de negócio, mas... O Rivelino, o barbeiro que veio aqui chegou em 20 mil visualizações o do barbeiro. Ele fala que a galera vai lá e fica perguntando as coisas pra ele, mano. Onde é a barbearia? Tá funcionando, vamos lá. Josinho! E apoio. Bora! A última já sabe, né? Pinga Fogo de Carnaval. O Everton tá fudido. Aí como é o jogo? Preste atenção. Pinga Fogo é assim, eu dou a expressão, a opção tem que responder super rápido. Certo. É pra a cachola funcionar. Vai, João, começa contigo. Vai lá. Tissot ou Cássio? Cássio.
Carne de boi ou carne de porco? Boi. Chuva no sítio ou só na praia? Só na praia. Botinha ortopédica ou tênis furado? Tênis furado. Blusa ou piseiro? Piseiro. Vovó Mafalda ou Peppa Pig? Uma falta. A última ele me pega toda vez. Everton. Vamos lá. Carnaval. Vamos lá, vamos lá. Carnaval ou Natal? Carnaval. Cerveja Sol ou cerveja Nossa? Nossa. isso é muito ruim. Sol. Tequila ou whisky? Uísque. Fantasia de estudante sexo ou fantasia de perua rica? De estudante. Chuca ou operação de fimose? Operação Pimote. Recife ou Maragogi? Maragogi. Sério? É O bacana. carnaval foi demais. melhor mesmo? Foi bacana. Vai, É Du. praia, né? Dudu, ei. Vamos. Bora. Estados Unidos ou Brasil? Brasil. É rápido, caralho. Tá. Boliche ou barbearia? Boliche. Renegade ou Kicks? Renegade. Picanha ou ribs? Picanha. Poderoso chefão ou irlandês? Poderoso Chefão. Copa de 2002 ou Copa de 94? 2002. NFL ou Brasileirão? Ah, Brasileirão. Muito bem, senhoras e senhores, mais um Bruto chegando ao final. Du, obrigado por ter vindo. Faz o jabá das empresas pra galera que tá aí, de várias que você tem. Vamos começar. Vamos da começar. mais nova, O cara- da mais nova pra. O cara é muito rico, né, mano? Vamos começar. Não, é porque a mais nova precisa mais, né? É. Então, a mais nova é @Lave Caruaru. É a mais nova lavanderia de Caruaru, é a lavanderia self-service, que está aberta aqui no Caruaru Shopping. É aberto 24 horas, então se você precisa lavar suas roupas fora do horário, você pode trazer as roupas lá. Fica a dica. E a gente também faz um serviço de dobra, então até para quem... Lave e passa, que eu não... Desculpa, não... fui Não, lá, é lavanderia automatizada. Então, é como você traz... É o que você faz em casa, a gente vai fazer aqui no... Não, aí a pessoa dobra. E aí tem um serviço de dobra, que até o dia 5 de março ele tá gratuito, porque aí a gente lava a roupa pra você, no final dobra e entrega numa sacolinha. E aí Depois de você... 5 de março é R$399. né? Inclusive, eu fui o primeiro cliente e não ganhei porra nenhuma. Tá, quando a gente fizer os brindes, eu não vou esquecer de você. A gente vai fazer a lista do top clients. Cheguei lá, botei lá pra lavar, paguei, aí foi a maior festa. Pô, o primeiro cliente. Mas não foi a menina que tava fazendo assim, que precisava levar as roupas cagadas? Não, agora detalhe, né? Tinha Ele umas foi o cuecas primeiro. sujas que só a porra que tava Não, não foi minha, não. Ele foi o primeiro, mas ele já tinha ido nos testes, né? Aí nos testes ele chegou com 3 baldes de roupa, né? Nossa. No dia que era Nossa, pagando... que filha da puta, mano. Claro. E que ainda era vai cobrar pagando- brinde, porra. No dia que era pagando, ele levou só uma roupinha, só uma Todas bundinha. todas as empresas desse cara foi a gente que construiu, porra. Aí A tem, outra, tem a barbearia. barbearia, né? Localizada lá no próximo ao Detran, aqui no Caruaru Shopping também, na Alameda de Serviço. Barbearia desde 2017, a Senhor Braga Barbearia. Eu tenho um carinho enorme pela minha barbearia e por todos que fazem a família Senhor Braga. E a gente tá aberto aí domingo a domingo, aberto à noite também. Normalmente as barbearias fecham de 6, 7 horas. A gente vai até às 10. E todo dia a gente tá aberto. Os melhores barbeiros da cidade estão lá. E tem uns Vão- dias de promoção, né? Tem uns diazinhos de promoção pra quem trabalha no shopping, né? No métier. Tem promoção pra todo mundo, mas quem trabalha aqui tem aqui no Caruaru Shopping, tem uma promoçãozinha que o João é o meu melhor cliente dessa promoção. R$35, dinheiro ou Pix, até 2 da tarde, segunda a sexta. Quiser cortar o cabelo ou fazer Teve a um dia que barba. colocaram a toalha quente no rosto dele, ele subiu parecendo um camarão lá pra cima. É só chegar lá. Teve um barbeiro lá da barbearia do Senhor Braga que conseguiu vender um shampoo pra um careca, que foi pra Anderson. Será que o negócio lá é top? Técnicas de venda, né? É. Venda um shampoo pra um careca. Pô, e Anderson comprou. Eu tenho um carinho enorme pela Braga, porque foi eu que botei o nome, eu que criei o logotipo, É isso tudo. aí. Quando eu mandei, foi um xodó mesmo, quando a gente inaugurou. Mas eu acho muito louco a barbearia dele. Mas é muito boa. E É, aí muito boa. o pai de todos, né? Que é o que paga as contas. Quer dizer, todos pagam, mas é o que paga as contas de casa. É o boliche, né? Hoje é o Rock Ball, né? A época que a gente inaugurou era o Center Bowl. Então, desde 2012, são 10 anos de estrada. Muitas emoções, mas hoje eu Primeiro digo... boliche de Caruaru. Primeiro e único. Inclusive, agora tá rolando muito esse negócio de melhores do ano, né? Eu queria ver eles botar lá o melhor boliche de Caruaru. Eu ia ganhar todo ano, pô. Fica a dica aí, viu? Aí o boliche, então, são 10 anos e eu acredito que hoje a pandemia me ensinou muito. Eu mudei muito como empresário por conta da pandemia e eu digo que hoje a gente vive o nosso melhor momento, 10 anos depois. E a gente tem uma conversinha interna, né? Até que muitos boliches abriram no Brasil e logo depois quebraram, né? E graças a Deus, ó, e aqui tô batendo na madeira, Rock Ball vai para 11 anos e
como eu disse, hoje eu acho que a gente vive um dos nossos melhores momentos. E é muito por conta de Caruaru. Queria agradecer a todos de Caruaru por todo esse apoio aí, a todas as empresas que são tem resultados muito, muito bons. A Lave Lave agora é um novo desafio. E agradecer a vocês aí pelo convite. Eu também, quem quiser acompanhar os jogos aí na Rádio Cidade 99.7, vira e mexe eu tô por lá e tô comentando aí jogos do Sport, do Santa, do Náutico, do Central, do Porto também. O Porto, que bela campanha, apesar de que vamos ver se vai se classificar, mas eu acho que o Porto vai se manter, se Deus quiser. O Central também, o Caruaru City vai para A2 e novamente, né, futebol. A gente só não falou de tatuagem, né? Mas futebol, Mas falou dos filmes. cinema, os negócios também. E tatuagem vai ficar para um próximo aí que eles me convidaram. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado. Muito bem. Deixa eu só finalizar aqui rapidinho. Peraí, só um minuto, né? Que senão um super beijo para minha esposa, Rainara, e para minha filhota, Maria Vitória. Isso aí. Papai te ama. Porque deixou no final, agora ela vai ter que assistir tudo. Não pode adiantar o player. Eu vou deixar só uma dica aqui de livro, né? Porque O Bruto sendo cultura o agora. pessoal não sai aí do TikTok, né? Do TikTok. Porra, a turma não sai do Instagram. Enfim, vai fazer alguma coisa aí construtiva aí. Vou deixar esse livro aqui, ó, como uma É bom falar o uma nome também, também, né? Uma fala o indicação. nome, animal. Como convencer alguém em 90 segundos. Aí uma boa indicação aí de leitura. Qual é o O autor. autor? Leia aí, porra, na capa aí. Não, eu quero ver o grupo editorial. O Universo dos Livros. Tem online pra comprar? Tem. Eu comprei. Nicholas Bulfman. Isso, eu comprei ele pela Amazon. Tá? Beleza. Foi quanto? Acho que, se eu não me engano, paguei R$29. Barato. Baratinho. Legal. Eu comprei Fica vários, a eu vou dica aí, trazer. galera. Vou trazer outros nos próximos Se episódios. é uma pra dar boa dica, cada se é um pra dar trazer dica de de livro, livro também, quem gosta da Premier League, eu tô lendo um livro A Liga, que é sobre a criação da Premier League. Eu tô lendo até pra me embasar, porque o Brasil agora passa por esse momento de repente a gente ter uma liga. E aí fica a dica também. O tradutor do livro é o Carlos Eduardo Lino, repórter jornalista do Grupo Globo. E é bem interessante. Quem gosta de futebol, quer entender um pouco de futebol europeu e como a Premier League hoje é o maior futebol do mundo, é a Inglaterra. Confira esse livro. A Liga. Inclusive, eu acho que Casemiro fez muito bem de sair da Liga Espanhola pra E Premier. E o United renasce, e eu acho que é a solução pro Neymar pra encerrar. Ir pra Premier League. Eu também onde acho. ele pode, Vai pro assim, Chelsea, foda-se. João, quer falar alguma coisa? Não, só agradecer mesmo aí ao Dudu, a você, mano, ao Bruto Everton. Você que precisa fazer projetos de ar-condicionado de loja de lavanderia, de lava-jato, a porra toda, contrata João, porque ele faz online, inclusive. projetos- Você só pega a câmera e vai fazendo assim que ele... E se for pra shopping, aí é como expert, aí mesmo, viu? contrata João. Beleza? Senhores, obrigado por terem vindo. Dudu, muito grato de você ter vindo. Parabéns pela pessoa que você é. Muito bom a gente entender a visão de um empreendedor, desde o pequeno da sua infância, que você passou por tudo lá nos Estados Unidos. Limpando como você veio banheiro, pra né? cá. Começa assim, mano. Eu comecei vendendo plano de saúde também. A gente vai crescendo na vida, é assim mesmo. E agradecer ao Ingresson, né? Casa Cast aí. É. Eu até vim ver aí porque eu gosto muito, né? Adoro muito podcast, então estar aqui conversando com os amigos é muito prazeroso. Eu vim conversar com o Ingresson sobre a Casa Cast. E quem sabe aí no futuro, agora o de vocês eu queria dar os parabéns, porque vocês estão tendo muita consistência, que eu acho que é o mais importante pro podcast. E pra podcast, na minha opinião, trazendo essa experiência aí de outras pessoas pra cá, contar um pouquinho aí da nossa história, eu acho que é sempre prazeroso. Obrigado. Valeu. Então tá isso, galera. Assina lá o canal, ouve, assiste. Tá no Spotify também, tá no YouTube. Se você se incomodou com alguma opinião que a gente deu aqui, foda-se, a gente não tá nem aí. A gente sempre fala isso pra vocês. Se você se incomodou, procure o Bruto que você não gostou e conversa com ele, tá bom? Então tá, galera. Obrigado. Até semana que vem. Segue lá, Foi. hein? Segue lá. E o pô. Palmeiras tem Mundial, viu? Falou! Valeu.